Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 30 de dezembro de 2022, 38º aniversário de LeBron James, LeBron Raymond James. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno, primeiro para falar que hoje é aniversário do LeBron, para homenagear LeBron e também para lembrar que ontem perdemos Pelé e aqui no Café Belgrado vai ter homenagem amanhã, viu? Amanhã episódio especial aí sobre Pelé, com participações ilustres. Fiquem atentos aí que muito em breve vocês vão ter esse conteúdo. Não vai ao ar hoje porque já estava programada essa homenagem para o LeBron, é aniversário dele, e já estava programado há algum tempo, mas evidentemente que o Café Belgrado não poderia passar um momento como esse sem falar do Rei Pelé. Dia de reinados aqui, né, Lucas? Tudo bem? Sei que não é bem essa questão que a gente faz, um dia difícil para o esporte mundial e, sobretudo, brasileiro como hoje. Seguimos, né? Seguimos e tem história demais para contar para a gente ficar quieto, né? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Poderia estar melhor, né, Guivas? Perdemos o rei e, assim, já fazia um tempo, né, que parecia que era irreversível a situação dele, mas não deixa de ser reconfortante saber que o mundo todo está sentindo essa perda, né? Assim, o mundo todo repercutindo, recebendo todo tipo de e-mail, Guilherme, todo tipo de newsletter, todo tipo de... Porque, assim, ao longo dos anos, a gente vai tendo que se inscrever em várias newsletters ou botar e-mail em vários sites de jornalismo para poder ficar pegando notícias, né? Então, eu lembro, na época que eu acompanhava, eu lia muito... Não tinha Twitter, assim, tão difundido, Twitter NBA. Isso nos primórdios da internet aí, né? Então, o que eu fazia, né? Eu abri o Hoops Hype, que era um agregador de rumores, e eu ia entrando, ele agrega os rumores, né? Ele pega rumor do, sei lá, Sacramento Bees, né? O nome do jornal lá. Aí pega do New Orleans, não sei o quê, né? E vai juntando, vai agregando todos esses rumores no site só. O que eu fazia? Eu achava pouco, né? Isso. Então, eu me inscrevia nos sites dos jornais, né? Para ficar recebendo notícias de esportes daqueles sites ali. Então, hoje, foi enxurrada de e-mail que eu recebi, mesmo seguindo esses canais, né? Por causa de NBA, eles me mandam também qualquer coisa grande do mundo esportivo e recebi um monte de coisa sobre o Pelé, né? Então, é um pouco reconfortante saber que todo mundo tá repercutindo, tá sentindo, tá homenageando. Então, salve aí, temos muitos amigos santistas, temos muitas pessoas que sentem o futebol também de maneira presente, e Pelé é a face global do futebol, como recebi aqui do New York Times, viu, Guilherme? Pelé, a face global do futebol, infelizmente eles falam soccer lá, né? Morre aos 82, então meus pêsames sinceros a todos que estão sentindo muito a ida desse gênio, desse monstro. Amanhã, como o Guilherme falou, vai ter um episódio aqui que a gente gravou com um grande especialista em Pelé, numa live do Café Belgrado, né? Porque a gente fazia lives e ficou um conteúdo tão legal que a gente transformou em podcast. Nunca foi ao ar aqui no Belgradão, hein? Então, uma chance aí para você ouvir sobre Pelé aqui no Belgradão. Guilherme, hoje, como você falou, né? É o dia que o LeBron empata com a gente. É o dia que o LeBron olha LeBron nos para nossa alcança. ele olha para nossa vantagem e fala: peraí, pô, vou seguir os caras, né? Vou seguir os Coringa, vou seguir o Belgradão. Então, LeBron finalmente completa 38, assim como o Guilherme fez lá em fevereiro, como eu fiz em julho. Nós três somos de 84, né? Todo mundo costuma se referir a nós dois e ao LeBron, Guilherme, como a turma de 84, né? Olha a É turma de isso. 84, né? Até recentemente, Lucas, estava participando lá do projeto do Leandro e a mim na Copa e descobri que ele também faz parte dessa turma, né? Aí eu até falei na ocasião que eu, você, LeBron e agora Yamin formamos esse quarteto aí de 84. É isso, né? Muita gente tem Que chamado também aí vai do. estar no episódio do Pelé amanhã. É isso. Muita gente tem chamado de o LeBron ou o Yamin? O Yamin vai estar, o LeBron não aceitou o convite. Eu não estava lembrado do LeBron nesse episódio específico, né? Mas o LeBron vai estar nesse episódio aqui hoje, viu, Guilherme? Fiquem É atentos. isso. Então, o quadrado mágico de 84, né? Citado aqui nesse episódio. LeBron finalmente nos alcança, faz 38 e aqui no Café Belgrado vai ter uma surpresa especial para todo mundo que curte LeBron James, né? Então, fique aqui com a gente. Guilherme,
teve rodada da NBA ontem também. Não teve LeBron em quadra, teve o Clippers perdendo. Acho que a torcida do Lakers curte isso, mas foi contra o Boston vencendo, a torcida do Lakers não curte isso. Então é o famoso quem ganhar me deixa triste, quem perder me deixa feliz, que é mais ou menos como você vai se sentir aí nos Flamengo e Palmeiras, né? Esse ano, particularmente, sim, né? Geralmente eu gosto muito das vitórias do Mengão contra o Palmeiras, mas esse ano, por motivos aí motivo de saúde familiar dos outros, vou ter, vou ter que torcer. Ô, Lucas, foi um jogo intrigante, né? Acho que foi o grande jogo da noite. Em dado momento ali no terceiro período, no começo do quarto, o nível foi muito alto, assim. E a impressão que dá é que o Clippers mostrou bastante armas, né? Bastante alternativas. Não é É um time fácil que jogar já contra esse. venceu o Celtics nessa temporada, né? Aos Não faz poucos. tanto tempo. E é um time que mostrou bastante alternativa agora com Kawhi e Paul George em quadra. Claro que a vitória do Celtics se impõe, né? Como o grande resultado. Mas eu saí bem impressionado, mais uma vez, pelo que o Clippers pode fazer. Claro que esse duelo só vai acontecer se for na final da NBA em playoff, né? Mas acho que o Clippers tem muita alternativa para playoff e jogadores que crescem muito. É, gostei bastante desse jogo, gostei bastante, primeiro, do Celtics reencontrando aquele ótimo momento que já havia, assim, parecendo que ia voltar, já vinha parecendo que ia voltar no Natal, e agora, mais uma vez, acho que o time pegou mesmo, né? Acho que voltou, e o Clippers está muito bem, Lucas. Foi um grande jogo. Dos jogos de ontem foi o que eu mais gostei. Teve também mais um triplo-duplo do Luka Doncic, né? Mas dessa vez sequer chegou a 40 pontos, não chegou Crise. a 20 rebotes. Decadência? Crise do Luca, né? Esse foi um jogo esquisitão, né? Porque tava meio na cara que o Dallas ia ganhar, não ia demorar muito, mas não foi assim, não foi, o jogo não se resolvia, né? O Dallas abriu uma super vantagem e daqui a pouco diminuía, mas no final deu tudo, deu tudo muito seguro, né? Tudo muito tranquilo. O Luca com 35, 11 foi isso? Depois eu parei de contar. 35, 13, 12. Eu tava no 11-11 na última, última vez que eu olhei. Uma temporada magnífica de Luka Doncic, jogo após jogo espetacular. Cara, acho que depois do que aconteceu no jogo do 60-20, o Luka disparou como favorito. Acho não, né? São as informações de casa de apostas, né? KTO é o melhor lugar para você fazer sua aposta. Muita gente falando, cara, tô achando que vai dar um Luka aqui, viu? Tô achando que no final das contas vai dar o Luka mesmo. Hype ele tem, hype e momentum ele tem, vamos ver o que vai acontecer. Eu, como um luquista, Lucas, evidentemente que fico muito empolgado com qualquer coisa que ele faça, né? Você é um E acho que luquista pelo Luka Doncic ou por mim, Gibbs? os dois, né? São duas pessoas que eu admiro Ok. muito por motivos diferentes, né? Você pela sua sabedoria analítica e Luca pelo seu talento basquetebolístico. Esses foram os dois favoritos que venceram ontem, viu, Guilherme? Você acabou de falar na KTO. Tinha favoritismo óbvio do Boston, do Dallas para cima do Houston. Era um favorito, né? O Boston contra o Los Angeles Clippers. O Memphis jogando fora de casa tinha favoritismo contra o Raptors, mas não era assim sobrepujante, era uma odd apenas intrigante. O Raptors Ok. era levemente desfavorito jogando em casa, né? Até porque o Raptors agora está com pouco motivo para não ser mais favorito jogando em casa, né? O Fred VanVleet não jogou ontem, mas boa parte dos jogadores que estavam desfalcando já está jogando, né? Já está tendo ano novo, já está tendo o Siakam tá jogando, Scott Barnes sem limitações, Gary Trent, né? E é legal ver que o Bo Cruz se tornou meio que o substituto de qualquer um, né? Qualquer um que tá fora do quinteto, o Bo Cruz é o titular, mas não foi suficiente para vencer o Memphis Grizzlies, que teve uma partidaça do Ja Morant, um duplo-duplo com 17 assistências de Ja Morant, né? Um número bem impressionante, assim. O Memphis volta a vencer, dessa vez fora de casa, né? Tava com algumas derrotas doloridas aí, né? Não queria ter perdido no Natal, depois perdeu por um Suns desfalcado jogando em casa, né? E agora vence um Toronto Raptors que segue o seu ano esquisitão, né? Seu Via Crucis dessa temporada. É uma equipe que a gente já vem falando um tempo aqui que tá meio perdida no tempo, mais ou menos aponta para alguma mudança
acontecendo. O Indiana Pacers, que é um time que está no bolo ali, vai se desgarrando. Venceu ontem o Cleveland jogando em casa. O Indiana está meio que jogando em casa, não tem por que eu não ser favorito, ou não ser considerado para vencer esse jogo. Está jogando muito bem. Teve uma enterrada do Nesmith, acho que foi em cima do Jarrett Allen. É aquela enterrada que o cara pula e parece que no meio do ar o fantasminha daquele filme empurra ele mais para cima, assim, porque ele começou a pular, eu achei, porra, vai tomar um tocão, né? E de repente ele pula, tipo, o dobro do que tava pulando e enterra sinistro na cara do Jarrett Allen. Foi uma enterrada linda mesmo, daquelas que assusta quem tá assistindo. Tyrese Haliburton segue sendo fenomenal. Belíssima vitória. O Charlotte Hornets, num jogo que não tinha favorito lá na KTO, né? Tava 1.9 para cada. E aí fala muito da temporada do Hornets, né? Jogando em casa contra o KC, sequer era favorito, mas venceu uma bela partida do Hornets, que a gente não sabe se ajuda, né? Uma vitória do Hornets, a gente fica meio sem saber se é para comemorar ou não, né? Você sendo um torcedor do Hornets, quase triplo-duplo do Lamelo com 27 pontos, 10 rebotes, 9 assistências, vai tendo um ano muito bom, né? Acho que o Lamelo já está estabelecido, assim, Guilherme, já passou aquela expectativa inicial de o que será que ele vai ser dentro da NBA. Acho que agora já é um cara que o Hornets fica meio tranquilo para construir ao redor dele. Acho que é o caminho mesmo que tem que ser seguido. O Shai Alexander fez 28 pontos, foi assistir da partida. E o time teve aquela rara lineup, Guilherme, com duas pessoas de nome igual, né? Jalen Williams e Jalen Williams. No box score parece muito Jay Williams, né, para todo mundo. Então, Guilherme, se você é o Jalen Williams, você mostra para a família, né? Porque ele não fez nenhum ponto. Mas no box score tem lá um Jay Williams que fez 15 pontos, né? Então ele fala: olha só, titular, dá uma olhada aí na minha partida, né? E não precisa mentir, né? Só fala assim, dá uma olhada na minha partida. E aí as pessoas vão presumir que ele é o Jay Williams que foi bem, né? É uma estratégia que muita gente faz. Teve uma super enterrada no jogo do KC, do Trey Mann também, né? Que foi uma Nossa. coisa. Cara, primeiro, né? Quando eu conheci o Trey Mann, ele era um amador baixo. Eu não sei, parece que ele cresceu, velho. Tô confuso. E ele É porque tem era. o Trey Jones, né? Entraram juntos, assim, Trey Não, Man, o Trey Trey Jones. Mann. Não, era o Trey Mann mesmo. Que assisti bastante jogo dele de NCAA ainda. Eu lembro que ele tava no Gibbons Board lá pra trás, mas assim, com um asterisco de, cara, esse moleque tem potencial. Mas ele era, para mim, assim, um projeto de uma versão pobre, assim, né, do Trae Young. Esse era o perfil que eu pensava para ele. E a hora que eu vi essa enterrada, eu falei, por que foi essa, velho? O que tá acontecendo com o meu Trae Man? Baita história, né? Vamos ficar atento aí que esses moleques que o Casey vai criando, do nada os caras parece que estão crescendo também, viu, Lucas? E sem contar que estão botando bração. Nossa, bem legal. Quem não viu aí, procura a enterrada do Treyman, que foi, caramba. Guilherme, e o outro jogo da noite? 41 pontos de Julius Randle, 36 pontos de Emmanuel Quickley. Machucaram o San Antonio Spurs, né? E conseguiram perder. Inacreditável, hein, Gibas? Não dá. Não dá, até porque, assim, o momento que o Spurs está na temporada é terrível, né? Agora, ô Lucas, o Knicks, ele é muito curto, né? É um time muito curto, uma semana difícil para o Knicks. Você trouxe aqui a informação, Lucas? Eu não lembro se foi você que trouxe ou se você viu em algum lugar de que o McBride tem uma namorada brasileira? Foi você que trouxe essa Eu informação? acho que foi um ouvinte nosso que falou, poxa, acho que foi lá no Pode Giannis que ser. falaram, poxa, vocês falaram do Miles McBride e não falaram do relacionamento dele com a brasileira, né? Então, parece que é uma ex-nadadora que é muito famosa no TikTok, né? E aí ela posta vídeos sobre os jogos mesmo. Ela é uma analista de jogos. Inclusive o pessoal manda mensagem para ela, provocando, né? Dando uma zoada no Knicks. Ela responde todas, viu, velho? E tem dia aí que o Miles McBride faz ela muito feliz. Eu lembro que teve algum trocadilho com. Como assim, Gibas? É verdade, velho, porque ela fica tirando onda dos Ok. caras, né? Que tem uma galera que quer tirar um sarrinho, né? É, e ele tá macetando, né? Pô, virou jogador de rotação, virou jogador na NBA. Mas esse é um pouco o motivo pelo qual eu tô falando que o Knicks tá curto, né? Tem um Miles McBride jogando mais de 30 minutos ontem titular. Por enquanto, sem a volta do RJ Barrett, por enquanto, com
com muitos problemas, né? Assim, é complicado o Knicks, né? O momento do time, quando você começa. Não sei, quando você começa. Sem o Jalen Brunson também, quando você começa a perder esses jogos que. Pô, esse jogo tava na lista, né? Que jogo que não pode perder. Não é fácil. O Knicks agora volta para 50% de campanha, né? Depois de um momento bem bom na temporada. Cara, a NBA é foda, porque a realidade sempre bate a porta na medida que você precisa do seu elenco. Imagina, o Knicks estava 18-13, perde duas peças, assim, não é normal perder o seu backcourt, né? Perder seu perímetro titular, RJ Barrett e Jalen Brunson, mas machuca muito, velho, porque é um negócio que não tem muito o que fazer. É complicado, situação bem complicada do Knicks, porque agora não tem muita saída, vamos ver quando que voltam os jogadores, são 5 derrotas consecutivas, que sucede uma série de 5 vitórias, né? Então, momento triste aí para Knicks Nation. E no meio disso tudo teve aquele jogo que eles perderam que tava ganho, né? Que seria um belo respiro aí. Teria jogado uma prorrogação a menos. O time ia estar provavelmente um pouquinho mais inteiro, talvez chegasse um pouco melhor para esse jogo do Spurs. E o Spurs, Lucas, ganhou um jogo que ele não tinha o menor interesse em ganhar, né? Então, não foi bom para ninguém isso aí. Vitória que machuca, né? Você que tem amigos, Guilherme, Knicks Nation tá como nesse momento? Qual a moral, assim? Tá baixo. abalado? Tá balada. Tem aquele cara lá que tava gravando o vídeo durante o jogo lá que viralizou, que ficava falando, Luca não é clutch, e ele ia fazendo cesta. Cara, aquilo ali não foi depois que ele gravou? Não sei, na real, não sei. Pelo que eu entendi, não, né? Pelo que eu entendi, era uma live que ele tava fazendo. E depois as pessoas Eu sei sincronizaram com os que o vídeo lances. que a gente acredite nisso, mas, cara, foi tão perfeito que eu fiquei em dúvida, assim, porra, esse Mas cara por que gravou você isso. quer estragar, velho? Se eventualmente tivesse sido, por que você quer estragar isso? Eu gosto da verdade, Guilherme. Porra, mas às Verdade vezes a libertará. verdade é a pior coisa que existe. Gibbs, Então tá acho que a certo. gente tá num período que a gente não deve ser a favor da desverdade, né? Esse Ok, período ok. Guilherme, completa. Sou a favor. Ok. Guilherme, então como é que tá nesse momento a classificação da NBA, né? Boston Celtics em primeirão da geral. Sabe qual é a equipe que tem a segunda melhor campanha nesse momento? Quem? Hein? Eu vou dar só uma dica, tá? Sobre as cheerleaders dessa equipe. Elas são chamadas de Brooklyn Nets. Cara, fala-se muito pouco sobre o fato das cheerleaders do Brooklyn Nets chamar Brooklyn Nets. Velho, esse time tá quente, hein? Esse time tá embaçado. Tá difícil de ganhar deles. O Hawks quase conseguiu, mas olha, tá jogando fino, viu, Lucas? É isso, e assim, você sabe que NBA não tem esse negócio de pausa para Réveillon, né? Então, se você já tem o seu plano aí de festa da virada, não deixe de considerar a opção também de botar uma TV, né? Nesse lugar para poder assistir os jogos da virada. Amanhã a gente vai ter durante a virada, por exemplo, deixa eu ver aqui, um Jazz contra o Miami Heat, né? E vai ter o Nets, provavelmente vai vencer também mais uma vez, o Hornets. Então, se você é torcedor do Nets, prepare aí uma decoração preto e branca para o seu Réveillon. Guilherme, sem mais delongas, vamos trazer nomes de apoiadores aqui? Fofas pessoas que chegaram desde o último episódio até agora? Lembrando, se você quiser apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado é um projeto de mídia que precisa do seu apoio. Se você gosta do Café Belgrado, quer que ele continue, quer que ele entre em 2023 aí com força, né, para continuar crescendo, ou tentar crescer, na verdade, se manter pelo menos, esse é o caminho. cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9 você tem acesso às séries exclusivas do Café Belgrado. Ontem, no último episódio, a gente falou bastante de NBA, quem não ouviu, ouça lá, que a gente fala bastante da rodada, mas também disponibiliza, né, um conteúdo que faz parte do nosso plano de apoio, é o que a gente está fazendo nesse final de ano. É o primeiro episódio da série The Next Dance sobre Luka Doncic. E Não estava no plano a gente fazer isso, né? O Lucas nos obrigou com aquele triplo-duplo absurdo. é isso. E hoje nós vamos fazer mais uma dessas, né, com um conteúdo aí de LeBron James. Daqui a pouco a É gente o fala mais episódio que eu sobre mais isso. gosto na história do Café Belgrado. De muita gente, né? É o favorito de muita gente. O episódio de logo mais. Espero que vocês desfrutem essa homenagem a LeBron e que sirva também como um convite para que vocês apoiem
o Café Belgrado. Repito, viu? Estamos precisando do seu apoio. Lucas, quer trazer os nomes? João Pedro, o JP, né? Ele chegou durante. Assim, foi o primeiro que chegou depois que o episódio foi ao ar, né? Não sei se ele já estava na ânsia de ouvir um conteúdozinho de Luca Doncic. Logo depois chegou o João Coelho, né? O João Carlos, que já tá com o e-mail de convite lá para o Giannis, viu, João? Vem com a gente. Chegou o Edgar também, Edgar Estevão, concorrente do Vitor Vitorino, viu, Gibas? Edgar Grande Estevão, Edgar. gosta? Gosto, claro que gosto. Porra. Boa. Rafa Marques, não sei se é. Ah, eu ia falar, não sei se é mexicano, Guilherme, mas o e-mail dele tem Brasil, né? Rafa Marques Brasil. Pode ser um perfil fã de Rafa Marques, que para mim seria o ideal, ou pode ser simplesmente o nome dele, né? Vamos ficar na expectativa dele responder e dizer qual dessas opções é. Lucas, E. será que não é o próprio ex-zagueiro Rafa Marques que tem um e-mail só para fazer assinaturas de projetos brasileiros? Pode ser isso também, né? Aliás, Guilherme, eu tô achando mais agora que a maior chance é que seja isso. Mas tinha o É, Rafael Marques brasileiro mesmo, não tinha um jogador Rafael tinha Marques? zagueiro também, inclusive. Pode ser esse Acho que também, jogava né? no Botafogo, não é? Eu acho que é do Fogão, pô. Ô, É, Texto, traz o Rafa Marques brasileiro, velho. E o Gustavo Nakai, é atacante, o... viu? Errei a posição, aí, peço perdão. Boa. O Gustavo Nakai, Guilherme, não só apoiou, como ele mandou uma DM falando o seguinte: olha, apoiei para poder ouvir mais sobre o Luca, né? Então, é um dos que gostou do conteúdo exclusivo do Café Belgrado. Eu tenho poucas dúvidas que se você está ouvindo aqui o podcast do Café Belgrado com frequência, não vai ter pelo menos umas 3, 4 séries que você fale, poxa, valeu a pena ter apoiado o Café Belgrado, né? Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br, se tiver num iPhone, se tiver em qualquer é, telefone, vai te levar para o aplicativo, né? Se você for pelo computador, vai para o site, dá para apoiar sem problema nenhum pelo computador, inclusive dá para apoiar por Pix, lá na Aurelo pelo computador, tá? Se tiver no telefone, ele vai te levar para o aplicativo. Qual é a pegadinha aqui? No aplicativo da Aurelo do iPhone, não dá para apoiar o Café Belgrado por lá. Dá para ouvir tudo por lá se você já foi apoiador. Mas se ainda não for, não dá para ouvir por lá. Você tem que fazer o apoio por um navegador, que pode ser do iPhone, do iPhone mesmo, ou de um computador, ou de outro dispositivo que você tiver, qualquer navegador, e aí quando você abrir lá com seu e-mail direitinho no aplicativo, vai conseguir ouvir sem problema nenhum qualquer conteúdo exclusivo do Café Belgrado, né? Se for para o Android, vai funcionar direito, porque a Google não nos odeia como a Apple nos odeia, né? Guilherme, fala um pouquinho aí do um momento de LeBron James que você mais lembra. Não precisa nem que você mais lembra, mas você quer falar agora de um momento específico do LeBron James. Não combinamos isso, estou deixando o Gibas aqui em choque, Cara, hein? Não pode ser o Blockwell James. eu penso muito naquelas séries contra o Toronto, que eu acho que ele jogou o melhor basquete da vida dele, cara. Eu não me lembro do LeBron tão bom. Cara, É, 2018 foi um playoff absurdo do LeBron. Foi um negócio assim, velho, sobrenatural, assim, era, sei lá, ele fazia tudo, tudo ele fazia. Ele foi o jogador 99 do 2K, assim, sabe? O jogador não tinha nada que ele não fosse capaz de fazer. Então, quando eu lembro do LeBron, assim, eu lembro desse auge. Lembro muito do LeBron jovem, né? Mas se é para escolher um momento só, aquele playoff, aquelas séries, né? Foram duas sequências assim, contra o Toronto que foram muito Eu acho que eu impressionantes. sei por que você lembra, viu, Gibas, desse momento. Por quê? LeBron ali tinha 34, né? Ah, E você. O LeBron tava naquele estágio, foi 2018, né? Ele tinha 33, ainda você tava com 34, né? Então eu e você e o LeBron, a gente tava sentindo, porra, será que a gente já passou o nosso auge, né? Será que agora é só ladeira abaixo? E o LeBron entrega um playoff daquele que deixa a gente com esperança, né, do futuro é que viria. isso. Mas pensa Também van, foi né? o... De fato, eu fui de ladeira abaixo a partir dali. Mas ele mostrou que poderia, né? Caso você fosse Se outra pessoa de eventualmente eu 34 tivesse anos, isso. não era a idade que era o impeditivo, né? Mas também foi muito especial porque foi o primeiro playoff com cobertura de podcast do Café Belgrado, né? É isso. 2018, 2017 a gente não tinha ainda nos playoffs de 2017, a gente começa ali em outubro, fim de outubro, começo de novembro são os primeiros episódios do Belgradão. Então, você escolheu um belíssimo. Vou ficar com o seu playoff também, viu, Gibas? Grande homem, grande jogador, LeBron James, um dos maiores da história, certamente, se não o maior.
E aqui no Café Belgrado a gente tem uma série especial para contar a trajetória do LeBron James. Hoje, 30 de dezembro de 2022, vai sair um episódio, o terceiro episódio da terceira temporada, para quem é apoiador, mas aqui no feed agora a gente vai colocar o segundo episódio da série O Reinado, né? Que vai tratar de um momento muito especial da carreira do LeBron James e também nossa, né, Guilherme? Um dos poucos momentos aí que a gente atua com uma diversificação dos nossos talentos. É um dos episódios que o mais curto na história do Café Belgrado, provavelmente o que é o mais curto, e tem participações especiais também, né? Nomes incríveis do mundo basquetebolístico brasileiro que participam desse episódio, assim como vários outros episódios do Café Belgrado, da série O Reinado, tem momentos que você não espera. Esse provavelmente tem os momentos mais inesperados de toda a série. Se você já ouviu, fica o convite para você ouvir de novo. Se você não ouviu, essa é a sua chance. E claro, gostando, saiba que tem uma série inteira só sobre LeBron James dentro de um conteúdo, dentro do guarda-chuva, né, Guilherme, de opções de séries do Café Belgrado. Ansioso, viu, Guilherme, para saber se alguém vai comentar esse episódio de hoje. Também tô ansioso. Se você comenta, se você curtiu, né? Se você ouviu aí, manda um feedback pra gente, né? Manda aí que a gente curte falar sobre essas Elogios, coisas. principalmente, né? É Se isso. você vê que tá chegando muito hate, não mande seu hate. Agora, É se você isso. tá vendo tem muito elogio, você pode mandar um hate leve, suave. É isso. Se você já ouviu e quiser ouvir de novo, acho que vale, hein? Acho que vale. Se você tá em dia com a série, episódio novo para apoiadores. E se você gosta do LeBron, gostou da série de hoje, gostou da série de ontem, cara, R$9 é muito baratinho. Na moral, assim, poucas coisas podem ser compradas por R$9. Tenho ido frequentemente ao mercado e, meu Deus do céu, cara, R$9 hoje é difícil dizer assim. O que posso te dizer que compra R$9, Lucas? 3 metros de plástico bolha. Acabei de comprar aí 3 metros de plástico Você bolha. pegou a promo, hein? R$9. Foi o que custou. Valeu a pena, né? Foi uma bela aquisição. Então, se você pode escolher entre o Café Belgrado e 3 metros de plástico bolha, não vou julgar. Mas caso contrário, apoie o Café Belgrado. cafébelgrado.com.br. Com vocês agora, o segundo episódio da série O Reinado. Não precisa ter ouvido o primeiro para curtir esse não, viu? Esse conta a história do draft de 2003. Seja bem-vindo à série O Reinado. With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. And this fall, man, this is very tough. And this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Not 2, not 3, not 4, not 5. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland! This is for you! No Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição de O Reinado. Essa é a primeira edição exclusiva do Café Belgrado, exclusivo para assinantes. Lucas, emocionado aí com essa oportunidade de falar mais uma vez da vida, da carreira, da jornada e do legado de LeBron James? Vamos falar sim, Guilherme, estou muito feliz da gente estar chegando aí. Você viu que eu já comecei com um gerúndio aí totalmente descabido. Então estou muito feliz da gente estar chegando nesse segundo episódio, o primeiro do Reinado exclusivo para você, assinante. Como a gente não tem aquela chance de divulgar esse episódio da mesma maneira como nos outros, né, de pedir apoios e tudo, então a gente fica logo de cara aqui pedindo mais uma coisa para você, assinante, que é você repercutir de alguma forma, se você gostou
você tentar mostrar para o mundo que você curtiu esse episódio. E se não gostou, por favor, fique aí quietinho esperando o próximo. Não sai espalhando que não gostou não, porque complica a gente. É isso aí, tente causar inveja aí no seu camarada, tente fazer com que ele pense, meu Deus, eu tenho que assinar isso. Esse é o nosso pedido, se você gostar, evidentemente. Se você não gostar, o pedido é o silêncio, o sepulcral silêncio. Lucas, 2003, o ano que LeBron entra na NBA. Esse programa vai falar do draft que levou LeBron à Liga Profissional de Basquete nos Estados Unidos. Isso, Guilherme. Na verdade, a gente vai começar um pouquinho. Você lembra que a gente terminou o episódio passado falando até um pouquinho antes da loteria do draft, porque a gente queria contar nesse episódio como foi a loteria do draft também. E olha, esse draft de 2003, você que está ouvindo, você sabe muito bem que foi um dos melhores da história, né, Guilherme? Exatamente. Nada menos do que 9 All-Stars nesse draft, vários jogadores aí que vão estar no Hall da Fama no futuro, e o principal deles, claro, o LeBron James. Mas, Guilherme, a gente vê a NBA hoje aí com tanto talento, com tanto brilho, e lembra que nem sempre foi assim, né? Um pouco antes dessa classe de 2003 entrar na NBA, de chegar na NBA, a NBA estava vivendo um momento de entre-safra, né, Guilherme? Entre-safra? Não tem uma palavra de inglês desnecessário para entre-safra aí? Porque eu acho que seria um ótimo conceito aí. Depois a gente pensa um conceito sobre isso. Mas sim, Lucas, foi o último ano de Michael Jordan na NBA. É curioso, né? Porque foi o primeiro ano do Nenê e ele joga contra o Jordan e o Jordan acaba a carreira. Então o Brasil ainda conseguiu ter um brasileiro jogando contra o Jordan, né? Um caso peculiar aí. Mas já não era o Michael Jordan, o maior jogador de todos os tempos. Era o Michael Jordan, jogador do Washington Wizards, um caminho meio exótico que ele tomou de retomada de carreira depois da sua aposentadoria. Além disso, você tinha, claro, uma outra estrela, né? Aliás, era bem estabelecido aí quem eram as estrelas, mas de fato, comparado com o hype que nós temos hoje, com a emoção que fãs espalhados para o mundo de vários times diferentes, bem diferente, né? Guilherme, tanto isso ia se refletindo na curiosidade do público em relação ao que estava acontecendo na NBA, né? Porque em 2003, né? Temporada 2002-2003, teve uma final entre dois times que não eram assim dos mais badalados da época, né? San Antonio Spurs contra New Jersey Nets. E olha, Guilherme, em relação ao último título do Michael Jordan, caiu 50%, caiu pela metade a audiência das finais. Então, o David Stern estava louquinho lá para saber como é que colocava o Lakers todo ano na final, porque a gente lembra que tinha Kobe e Shaq no Lakers, então era o time que chamava a atenção do público, né? Os outros times, cara, tinham times que jogavam um basquete bem coletivo, mas que não eram muito atraentes, né? A gente lembra que o Knicks estava embaixo, o Boston estava embaixo. Aliás, o Knicks estava embaixo, é ótimo, né, Guilherme? O Knicks sempre está embaixo. Que isso, jamais. O próprio Bulls, né, que era o time dos anos 90, estava nesse período pós-Jordan que a gente teve muito tempo difícil, né, no Bulls. Depois que lá com o Thibodeau, que o time foi se acertar, fazer campanha de playoff, mas fora isso foi um tempo muito difícil pro Bulls e para a sua torcida. A chegada do draft de 2003 foi comemorada lá por todo mundo que acompanha a NBA, que quer a NBA lá em cima, porque trouxe uma galera jovem que jogava muita bola e foi também um pouco de divisor de águas, né, Guilherme? Com o crescimento da internet já não fazia tanta diferença se o cara estava brilhando em Los Angeles, se o cara estava brilhando em Nova York ou se estava o Cleveland lá em ascensão. O que importava era realmente a força da NBA, jogadores de qualidade da NBA, porque a globalização da NBA foi algo acima de qualquer outro esporte aí americano, principalmente. Não, tem razão. É curioso que esse momento tem muito a ver com a chegada dos estrangeiros. Não é só isso também, né, Lucas? As pessoas falam muito desse sucesso da NBA e tudo mais, mas tem muito a ver também com a trajetória do basquete, dos esportes lá que nos Estados Unidos tem liga organizada.
o basquete é disparado aquele que mais tem torcedores no mundo, né? O que mais tem comunidades esportivas dessa modalidade no mundo inteiro. Então, acaba sendo a vitrine de um esporte que é muito popular. Assim, dá para dizer que é o segundo esporte mais global. Pode não ser o número absoluto que tenha mais fãs, porque você pega um esporte chinês aí, e que aí é difícil competir, o indiano, né? Rola uns crickets, né, lá em cima. Essas estatísticas sempre são perigosas por isso. Mas dos esportes aí que são globais, que tem relevância em vários lugares do mundo, o basquete é um dos de ponta. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Um pouco também como o modo que a NBA construiu a sua reputação lá nos anos 80, com Magic versus Larry, depois a emergência de Michael Jordan e a dinastia dos Bulls. E por isso esse momento é meio estranho. Esse momento era muito marcado por alguns ídolos. Você falou aí dos times mais poderosos. Tinha alguns ídolos que aos poucos viraram uma espécie de figuras míticas assim, para a comunidade do basquete do mundo. A NBA do Allen Iverson, né, Lucas? Como é que você pensava? Assim, o LeBron era muito fã do Iverson, tinha quadros do Iverson na parede dos seus quartos. E curioso que era um jogador tão diferente dele, né? É verdade, Guilherme. Tinha o Iverson, né, bombando lá na Filadélfia, tinha o Kobe com o Shaq, tinha o T-Mac também, e o Vince Carter, né, dois caras que estavam lá pelo Toronto. O T-Mac já tinha ido pro Orlando, mas jogadores... Primos, inclusive, Lucas. Sim, de alto calibre individual, não eram necessariamente de times de sucesso, né, principalmente esse caso do Carter e do T-Mac, porque o Iverson até em final chegou, né, porque a concorrência não estava tão forte lá pelo leste. E aí tinha alguns caras que ainda iam virar muito grandes, né? Tinha o Dirk Nowitzki, que ainda não era o Dirk de hoje, né? Mas já era um cara que era visto com muito potencial, tanto é que esse draft de 2003 a gente vai ver alguns times aí arriscando, procurando novos Dirks Nowitzkis. Tinha o San Antonio Spurs, obviamente, tinha o Sacramento Kings, né? Eram os timaços da época. Chris Webber jogando demais, né, cara? Inclusive o primeiro time que o LeBron enfrenta, né? A gente vai falar no próximo episódio aí desse jogo, o primeiro jogo de novato do LeBron. Mas tinha alguns times muito ruins, Guilherme. É por esses que a gente vai começar hoje, essa trajetória aí do draft de 2003, porque são times que viram na classe de 2003 uma chance de mudar de vida, Guilherme. A gente pode começar aqui falando que na NBA já existe há muito tempo, né? Inclusive eu vou sugerir aqui para os nossos camaradas apoiadores, Guilherme, que escutem o segundo episódio da Era do Garrafão, acho que é o segundo episódio, que eles fazem um especial sobre a loteria do draft. E antes do LeBron nascer, Guilherme, o Houston Rockets pegou duas primeiras escolhas seguidas, né, quando ele draftou o Ralph Sampson e o Hakeem Olajuwon, porque era muito fácil, Guilherme. Bastava você ser o último da sua conferência que você só disputava com mais um time a primeira escolha, que era num cara ou coroa, aí, um sistema muito elaborado da época, que você jogava moeda. Então o Houston Rockets ficou 2 vezes na última posição do Oeste, 2 vezes seguida ganhou o cara ou coroa, e foi o momento que a NBA falou, chega, né? Não dá para continuar nisso aí. Começou a nascer a loteria, né? Então, você escutando esse episódio da Era do Garrafão, você vai saber bastante aí sobre como foi essa mudança e tudo. E o que interessa é que em 84, o ano que o LeBron nasceu, Guilherme, o ano que o Jordan entra na NBA, olha, o primeiro foreshadow aí de hoje, né? O LeBron nascendo no ano que o Jordan entra para a NBA e depois o Jordan se aposentando no ano que o LeBron entra para a NBA. A carreira dos dois sempre entrelaçadas de comparações, de coisas curiosas entre os dois. Esse já é o primeiro foreshadow de hoje. No final, Gostei, hein? Teremos mais, hein, Guilherme? Hoje. Lucas, vou te falar uma coisa antes de você continuar. O nosso ouvinte vai ficar surpreso porque eu, procurando aqui em fitas antigas, encontrei uma relíquia. Opa, o que você achou aí, Guilherme? Faz o seguinte, a gente termina esse episódio e a gente coloca, pode ser? Tá bom. Então, Guilherme, com todas essas mudanças aí da loteria, mesmo assim ainda continua rolando o tank. O mais famoso foi aquele caso do Tim Duncan, né? Que o San Antonio Spurs deu um jeitinho lá, mesmo com um timaço, de ficar mal na temporada, deu sorte de ganhar a loteria, levou o Tim Duncan. E aí, 2002, 2003 não foi diferente, né? A loteria só muda mesmo, vai mudar novamente agora, a partir da próxima temporada. Mas em 2002, 2003, os times viram essa oportunidade, Guilherme, de pebar. E o Denver Nuggets, ele foi mais longe do que todo mundo, Guilherme. Porque na deadline de 2002, ele trocou os 2 principais jogadores do time
pro Dallas Mavericks, trocou o Raef LaFrentz e o Nick Van Exel, 2 caras que eram bons, Guilherme. Eu gostava do Nick Van Exel. O LaFrentz, às vezes eu gostava, às vezes não. E aí, nessa deadline de 2002, ele já fez isso, né? Se livrou dos melhores. E antes de começar a temporada de 2003, ele fez uma coisa maravilhosa, Guilherme, que eu nunca mais vi na NBA. Rola na G-League, mas na G-League você ainda paga para fazer isso, né? Mas o Denver fez um Open Tryouts, Guilherme. Ele abriu o ginásio e falou, tô precisando fechar meu time aqui, venham jogar, venham ver se você pode entrar na NBA. E eles completaram o time dessa maneira, Guilherme, uma parada maravilhosa. E o backcourt titular do Denver, Guilherme, dessa temporada 2002-2003, jogou somados, os 2 jogadores lá, o Vincent Yarbrough e o Junior Harrington, somados jogaram mais 50 e poucos jogos na NBA depois dessa temporada desastrosa do Denver. Então foi realmente mais longe do que todo mundo, Guilherme. E sabe quem tava lá nesse time, Lucas? Sei muito bem, nosso ouvinte também sabe, mas mesmo assim eu quero ouvir você falar, Guilherme. Ele mesmo, Nicolas Tishkvili. Dos casos aí de novo Dirk, né? Exatamente. Ele tava lá, é verdade que ele tava lá. Uma temporada, foi um georgiano, que eles apostaram uma escolha alta no draft, não virou nada, né? Mas além dele tava lá o Nenê Hilário. O jogador brasileiro teve muito tempo de quadra, pegou uma mamata, né, cara? Entrou numa situação assim que não tinha como não jogar. O time tinha um veterano famoso, né, que era o Juwan Howard, que inclusive tem uma trajetória bacana aí no basquete, jogou em vários times, jogou até ficar muito velho, né? Ele já era, na época, ele tinha quase 30 anos, era uma espécie de líder da equipe. O time tinha o James Posey, que também teve uma carreira bacana, mas no geral era um catadão mesmo. Teve o Junior Harrington, que era um dos melhores jogadores desse time aí, era bem fraquinho. Tinha o Marcus Camby, que chega depois, né? Tinha o Jeff Trepanier também, que jogou NBB. Então, esse time era repleto de histórias, cara. Era Doral Harvey. Eu lembro que esse time passava muito aqui pro Brasil, porque estava naquela época que a ESPN escolhia os jogos mediante escolhas ligadas aos países que transmitiam. E a ESPN Latina transmitia direto lá de Nova York, né? Acho que não era Nova York o estúdio, né? Era na região, lá, agora eu não lembro. O Malavasi contou pra gente no podcast. Bristol, né? Bristol, isso. E passava muito jogo do San Antonio Spurs, porque o Manu Ginobili tinha acabado de chegar na NBA também, e muito jogo do Denver Nuggets, e era bem bizarro, porque o Denver era bem ruim e o San Antonio bem bom, né? E passava bastante jogos desses times aí, foi um momento importante aí pra NBA no Brasil. O Denver apostou, mas não levou o LeBron, né, Lucas? É verdade, Guilherme, porque do outro lado, lá no leste, tinha também o Cleveland Cavaliers do estado de LeBron James, né, numa cidade muito próxima a Akron, que falou, opa, temos que competir com isso aí. Então também arrumou um jeito de deixar o time bem jovem, bem presepeiro, Guilherme, perderam muitas partidas. Os 2 times terminaram com campanhas idênticas, de 17 derrotas e 65 vitórias. O último jogo, Guilherme, o Cleveland ganhou. E aí ele deixou de ter a maior probabilidade de ficar com a primeira escolha, né? E vários jogadores foram entrevistados depois desse jogo e deram respostas que a gente vai escutar lá nos Foreshadows, Guilherme. Esse time tinha Carlos Boozer, Rick Davis. Você lembra do Rick Davis, cara? Claro que eu lembro. Tinha também o Darius Miller, né? Não, Darius Miles, né? Darius Miller tá jogando agora. Tinha o Smush Parker, né? O brotherzaço do o Ilgauskas já estava lá também, os Edrunas Ilgauskas. Mas era bem fraco, um time que o técnico John Lucas, que a gente comentou aqui no primeiro episódio, né, do reinado do LeBron James, que ele chegou a levar o LeBron para treinar um dia e foi demitido durante a temporada, né? Dessa de 2002, 2003, e até virou uma certa polêmica com o LeBron James, porque o LeBron curtia o John Lucas e chegou a ser perguntado se isso deixava ele chateado, mas ele disse que era águas passadas, que agora era bola para frente. O dono do Cleveland, na época o Gordon Gund, negou que o time estivesse tancando, mas o Rick Davis e o técnico John Lucas, né, da época, eles falaram em 2010, né, já bem depois, que realmente parecia, né, que a ideia era tancar. Fizeram trocas e algumas opções da franquia deixaram eles pensando que realmente o objetivo era a partir de 2003. Outros times se destacaram como ruins, Guilherme. Toronto Raptors, Miami Heat, o Los Angeles Clippers. Nessa época aí era bem fácil o Clippers ser ruim, né?
E o Memphis Grizzlies tinha um caso curiosíssimo, Guilherme. Todo mundo sabe o top 5 decorado do draft de 2003, né? Que tinha o LeBron no Cavs. Completa aí, Guilherme, o top 5. LeBron no Cavs, Darko Milicic no Detroit Pistons, Carmelo Anthony no Denver Nuggets, Chris Bosh no Toronto Raptors e Chris Kaman no... Não, o Wade no Heat, o Kaman desculpa, perfeito. Dwayne Wade no Miami Heat e Chris Kaman no Los Angeles Clippers, perdão. E aí a gente não vê o Clippers não vê o Memphis Grizzlies nessa lista, apesar de ter sido um time muito ruim. E aí, Guilherme, essa aqui vai doer no coração do torcedor do Grizzlies, porque eu vou contar... Existe torcedor do Grizzlies? Eu vou contar rapidinho como é que o Grizzlies perde essa escolha desse draft de 2003. Foi porque em 97, cara, olha lá, 97, o Vancouver Grizzlies... Nem era Memphis ainda. Ele trocou uma escolha futura pelo Otis Thorpe, que já tinha 35 anos, Guilherme. E aí, nessa troca, olha como era engraçada a proteção na época. O Memphis tinha 6 anos para pagar uma escolha para o Pistons. Se o time fosse para playoff, né, se fosse uma escolha que não fosse de loteria, automaticamente o Pistons recebia essa escolha. Mas não sendo, o Memphis escolhia se mandava ou não a escolha naquele ano. E aí, em 98, que foi o primeiro ano após a troca, né? Detalhe, o Thorpe passou uns 6 meses lá e foi trocado de novo por uma coisa bem, bem fraca. Então, em 98, eles pegaram a segunda escolha do draft e foram no Mike Bibby, né? Então, não dá pra dizer, foram mal, porque o Mike Bibby realmente foi uma boa escolha. E ainda tinha mais 5 anos pra pagar, né? Então, tava de boa. Em 99, eles novamente pegam a segunda escolha, Guilherme. E aí, eles vão lá e escolhem o Steve Francis, mas ele não queria jogar no Memphis Grizzlies, né? Na verdade, ele era o Vancouver Grizzlies nessa época. Ele não queria jogar lá, então foi trocado pro Houston por uma galera que não virou nada, né? Inclusive, nesse ano deixou de pegar o Lamar Odom, Baron Davis, porque foram no Francis, que não queria ir para lá, já tinha deixado claro e acabou precisando trocar a força. Em 2000, outra segunda escolha do draft, foram num cara sinistro, Stromile Swift, Guilherme. Você lembra desse? Caramba, pior que eu gostava desse cara. Mas aí já dá pra pensar, poxa, não devia ter feito isso, vai que eu pago essa escolha aí e me dou bem. Em 2001 eles pegam a sexta escolha, e aí pegam o Shane Battier, que foi um dos melhores aí que eles escolheram desses, mas já era uma sexta escolha, já dava pra ter pensado em pagar, né, Guilherme? Em 2002, era o último ano antes do draft de 2003, eles ficam com quarta escolha, eu pagaria, Guilherme, mas eles decidiram ir no Drew Gooden. Ficaram aí com o Drew Gooden por um tempo. E todo mundo sabia que o draft do ano seguinte seria um dos melhores de todos os tempos. Todo mundo só falava disso. E os caras pegaram o Drew Gooden. A gente lembra, Guilherme, que o LeBron mesmo tentou entrar nesse draft de 2002, né? Então, não era segredo para ninguém mais o LeBron James. Assim como o Carmelo Anthony também já era badalado. Então eles decidiram ir no Drew Gooden, não ficou muito tempo lá pelo Memphis, e aí em 2003 não tinha mais jeito. Se não fosse escolha número 1, Guilherme, perderia essa escolha pro Pistons e, por uma ironia do destino, ficaram até o último momento lá da loteria com a chance da escolha número 1 e acabaram ficando com a 2, que foi pro Pistons e pegou um cara épico, né, Guilherme? Exatamente. Agora, Lucas, eu encontrei aqui mexendo... Você lembra daquela época que a gente tinha Fotolog, MySpace? Você lembra disso aí ou não? Claro que eu lembro, Guilherme. Nessa época, mais ou menos, né? Exatamente. Eu encontrei uma relíquia aqui, Lucas, e eu quero colocar aqui pro pessoal ouvir. Você faz alguma objeção aí? Caramba, um material de época. Eu não acredito que é aquela gravação... Exatamente. Você achou que eu não tinha mais, né? Cara, eu procurei muito isso aí, Guilherme, já. Eu tinha numa fita cassete, Lucas, e aí eu paguei para uma empresa da rodoviária que passa coisa de VHS para DVD. Mas eles não anunciam que eles passam de fita cassete para CD, mas aí eu pedi para eles passaram, Lucas. Posso colocar aqui? Vamos colocar aí, Guilherme, que deve ser bom, né? Porque é da época. Vamos ver o que acontece. Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo à transmissão do draft de 2003. Eu sou o Guilherme Tadeu, me falaram que esse draft ia ser muito bom, era para prestar atenção. Então eu chamei o meu amigo
Lucas Nepomuceno, lá de Fortaleza, no Ceará, para conversar comigo sobre as escolhas do draft. A gente está gravando isso aqui. Não sei como é que a gente vai fazer isso, Lucas. Boa noite. Oi, Guilherme. Boa noite. Com muita alegria que a gente vem cobrir esse draft, né, para nossa página do MySpace. Eu tenho certeza que vai bombar para sempre essa rede social do MySpace. Então, estou muito animado com esse draft, com o Phoenix Suns fazendo a escolha 17, porque tem muita gente boa nesse draft aí. E com certeza vai sobrar alguém fera para o Phoenix Suns na 17, que está prestes a formar um grande time. Não é ao vivo, então? Não sei, Guilherme. Vamos ver como é que funciona, porque o MySpace tem umas peculiaridades aí. Talvez tenha gente ouvindo ao vivo, né? Dá para até participar. Vamos ver como é que fica. Será que chega mensagem, alguma coisa? Pessoal que não sabe, a gente está testando aí, porque diz que é um draft muito bom. O MySpace... Qualquer coisa a gente grava e põe de novo no MySpace. Aí acho que vale. Eu acho que esse negócio de conversar e depois colocar debate de basquete para ouvir, eu não sei se funciona não. O negócio é rádio, né, Lucas? Interessante. Esquisito. Mas vamos lá. Poucos minutos para começar o draft. A gente sabe que o Cleveland pegou a primeira escolha, uma escolha que foi muito celebrada, um time que fez de tudo para pegar essa primeira escolha. E tá todo mundo falando que vai ser LeBron James. E aí, Lucas, é isso mesmo? É LeBron James? Guilherme, espero que não demore muito, que amanhã eu tenho aula da faculdade. É engraçado você falar isso aí, Guilherme, do LeBron James, porque eu recebi uma pergunta no meu Fotolog, cara. De um ouvinte chamada Paula. Tem mulher que gosta também de NBA. Nunca conheci nenhuma. Deixa eu pegar aqui que eu até anotei. Tá aqui. Nepopop, você não acha que o Carmelo Anthony, por ter jogado na faculdade, não vai ser um líder melhor do que o LeBron James? Escreveu aqui a ouvinte Paula Tejano, que... Olha, acho que não, viu, Paula? Obrigado por participar. Eu sou um grande fã do LeBron James. Já vejo aí umas revistas falando que ele vai ser um dos melhores. Pera aí, Lucas. Pera aí que tá vindo o David Stern. Primeira escolha. Vai anunciar. Mas vai ser o LeBron, certeza. Isso mesmo. LeBron James. LeBron James, primeira escolha. Terceira vez que a primeira escolha não vem da NCAA. Agora o pessoal só quer gente que não é da NCAA. Acho uma boa. Acho que com o tempo a NCAA vai acabar. Esse negócio de não pagar jogador não vai dar certo mesmo. Foi o Kwame Brown, em 2001. O pessoal conhece aí o Kwame Brown. Ainda não brilhou, mas já está mostrando desenvolvimento. Ano passado o chinês Yao Ming, uma das sensações aí. Curioso, um país aí que não é potência, mas que já está conseguindo fazer jogador bom, que é bem interessante. E agora um menino vindo ali da faculdade de Akron mesmo, São Vicente e Santa Maria. Faculdade não, da escola, né? Colégio, escola. Bem perto ali de Cleveland, né? Não é na cidade de Cleveland, mas é perto. E agora vai jogar na principal liga do mundo. E aí, gostou da escolha, Lucas? Gostei demais. Eu estava dizendo para Paula, né, que apesar da pouca idade, o LeBron já vem com o corpo aí praticamente pronto para NBA, com visão de jogo incrível, né? Ele tem alguns fundamentos especiais. A galera fala que ele é uma mistura de Magic Johnson com Michael Jordan, né? Eu não gosto desse tipo de coisa. Um armador com corpo de ala. Ele precisa ainda melhorar o arremesso, né? Mas, cara, não tem pressa. Cleveland ainda é um time fraco. E tem toda a carreira dele pra frente, né, Guilherme? Ele vai ser com certeza um daqueles casos tipo o Red Miller, né? O próprio Michael Jordan, que o cara começa a carreira e termina no mesmo time. Não tem como o Cleveland perder o LeBron nunca. Então deve ter muito título por lá, cara. Eu tava pensando muito sobre essas coisas. Eu vi bastante vídeo do LeBron, né? Não chegamos aqui para esse programa sem ver vídeo, né? Porque dá para ver bastante vídeo, tem bastante... Por exemplo, esses dias eu vi um vídeo de 2 minutos inteiros com jogadas dele. Então já dá para fazer uma análise mais cuidadosa. É jogador bom mesmo, não é... Tem muito hater ainda, né? Falando que não vai ser bom e tudo mais. Mas qual que você acha que é o teto do LeBron, Lucas? Hater? Que hater? O que é hater? É uma palavra que eu estou trazendo aí para a língua portuguesa que significa odiador, mas aí eu uso em inglês. Por que você não fala, cara que não gosta do LeBron, fala, muito desnecessário isso aí, Guilherme. É porque agora eu estou lendo bastante coisa em inglês, primeiro para terminar lá o cursinho, né? E segundo para ficar mais informado, né? Sobre essas coisas aí.
Mas o pessoal que tá ouvindo... Mas o teto, qual é o teto do LeBron? Deixa meu inglês pra lá. Eu acho que ele vai ser um dos melhores da história. O pessoal tá falando isso aí muito. Da história? Da história. De Assim, todos os tempos, você quer você dizer? sabe que eu não gosto do Jordan, né? Então, pra mim, se ele for melhor que o Jordan, já tá bom. Se ele for melhor que o Jordan. Mas, por exemplo, você acha que demora quanto tempo para ele ser melhor, por exemplo? Não vou dizer um Kobe, um T-Mac, mas pegar um Troy Hudson, 23 pontos por jogo essa temporada, do Minnesota. Cara, o LeBron, ele é muito bom, Guilherme. Ele já faz média de 30 pontos na escola. Claro que a NBA é diferente. Mas na escola até você faz ponto, Lu. Na NBA é diferente, mas o LeBron, ele nunca... Olha, eu vou dizer isso aqui é uma coisa que é ousada, mas nunca ninguém veio da escola tão pronto como o LeBron James. Então, eu já vejo aí ele como um jogador que em pouco tempo, assim, uns 2 anos, ele já vai ser capaz de fazer mais de 20 pontos por jogo. Porque nem o Kobe conseguiu jogar, nem o Garnett conseguiu jogar logo Mas que chegou da... eles não tinham esse circo todo em cima deles, cara. Se você vê o que estão falando do LeBron James, né? Eu também já vi uns 3 ou 4 vídeos dele, cara. Ele tem umas revistas sobre ele só falando como ele é bom, Guilherme. Então ele não é desse nível desses outros caras aí, não. Eu sempre vou na revista aqui em Maringá para comprar aquelas de cifra de violão, né? E não achei nada do LeBron, mas é que aqui também só chega placar mesmo e lance. Lucas, nunca lembro de alguém com tanto hype chegando assim na NBA. Hype, cara, você tá inventando palavra. Você nunca ouviu hype? Hype eu já ouvi, mas não preciso falar hype. Fala Olha assim. lá vem o David Stern, de novo. Essa escolha tá muita confusão sobre isso aí. Eu tô animado. O papo da semana que ele vai chamar o Darko Milicic. O Darko Milicic, você sabe, tá sendo comparado aí com o Will Chamberlain, o Chad Ford, sabe, o da ESPN? Sim. Ele escreveu um texto falando que é um jogador mais parecido com o Chad Ford que ele já viu. Com o Chad Ford, com ele mesmo? Não, desculpa. Com o Will Chamberlain, que ele já viu. É um pivô que vem da Europa, né? Vem aí da Sérvia e Montenegro. Esse país aí que só tende a crescer ao longo da história. Então, não sei, tô esperançoso, acho que é um prospect interessante. Você fica surpreso, Lucas, assim, vendo um europeu tão jovem no meio de tantas feras americanas? Olha, eu não fico não. Olha aí, escolheu o Darko mesmo. Depois desse sucesso, né, Guilherme? Jogador que estão chegando da Europa, aí teve o Dirk, aquele alemão lá do Dallas. Tem o Tony Parker. Achei ele meio fraco. Não, mas ele é bom. Fisicamente, não, tecnicamente bem, mas precisa puxar um ferro. Ele faz não é um Jermaine O'Neal, assim. Sei. Mas o Jermaine também demorou um pouco, né? Verdade. O Tony Parker lá... Você só leva esporro. E tem o Manu Ginobili, que ele não é europeu, mas veio de lá também, né? Então eles chegaram abrindo portas, então acho que vai ter cada vez mais jogador. O Gauskas, né? Tá bem. O Yao Ming também, ano passado já foi primeira escolha. Mas ele não é Europa, o Yao Ming é China. Mas veio de fora, né, Guilherme? Então acho que daqui a uns anos é capaz de ter um brasileiro aí, primeira escolha do draft também. O Splitter tá cotado aí pros próximos. Eu tava olhando no NBADraft.net, o Splitter hoje tá cotado entre top 3 do ano que vem. Pode ser que pinte. Vamos ver, não torcer, né? Mas você gostou do Darko? Você acha que ele é bom? Gostei. Ótima escolha. Eu vou falar uma coisa que, assim, você sabe que a mídia é muito focada em americano, né? Sim. Então, eu acho que se assim, não existe isso, né? Mas se a NBA fosse na Europa, o Milicic seria escolhido antes do LeBron. Você tá louco, velho. O LeBron James é muito bom. Não, eu acho ele muito bom, mas você já viu o Darko Milicic jogar? Eu não vi ainda, porque ele não tem vídeo. Mas, pelo que eles falam, imagina, o Will Chamberlain. Você escolheria o Will Chamberlain ou o LeBron James? Não sei, cara. Eu acho muito arriscado isso aí de perder uma coisa certa como o LeBron para ir num prospect desse aí, num prospect, desculpa aí, porque eu não achei uma palavra. Tem uma palavra, Guilherme, pra gente falar, em vez de prospect? Jovem talento. Um jovem talento, bem melhor, obrigado. Acho que é tão arriscado, Guilherme, fazer isso aí, como seria, por exemplo, a Beyoncé sair do Destiny Child. Uma loucura que ela fez, cara. Eu não sairia do Destiny Child para fazer carreira solo. É arriscar demais. Pode se dar mal nessa. Não tinha pensado nisso, mas eu acho que escolher o Darko é mais seguro, porque quantos pivôs de 2,13, sei lá, que mata a bola, que passa bem, que é dominante, que dá toco, então é mais seguro isso. Eu acho que é o que o Pistons precisa, é um time que
tem algumas boas peças, né? Tem uma por exemplo, coisa que eles falam lá, Guilherme, que não dá para ensinar tamanho, né? Então, quando o cara é grande, Exatamente. esse lado aí é interessante. Agora, o que eu achei interessante mesmo é que eles conseguiram, assim, conter o ímpeto de escolher o Carmelo Anthony, porque era a escolha mais, assim, badalada, né? Porque se você parar para pensar, o Carmelo Anthony acabou de ser campeão nacional. Ele pode ir para Denver na próxima agora, né? Deve ser ele. Eu acho que é o Wade. O Wade seria uma surpresa, viu? Mas eu acho que é o Wade. Eu acho que é o Wade, porque eu acho que esse papo que eles ficam falando que vão no outro jogador é uma cortina de fumaça, sabe? Para enganar, para que. Mas só para fechar assim essa questão aí do Detroit, eu acho que foi interessante o que eles pensaram, porque todo mundo falando, né? Não pega o Melo, acabou de ser campeão, você não pode ir na necessidade do time, você tem que ir no melhor jogador. E o Rick Carlisle é um técnico muito bom. O Joe Dumars é um cara que sabe o que fazer. Então esse ano é um time que está montadinho, né? É um time que está ali. Ben Wallace jogando um basquete de elite, 15 rebotes por jogo. Rip Hamilton matando aquela bolinha de meia distância, que eu acho que é o futuro da NBA, todo mundo cada vez mais próximo à cesta, fazendo essa bolinha de meia distância. O Chauncey Billups também encaixou, né? Demorou para achar o lugar dele na NBA. E você já viu esse menino que eles draftaram? O Tayshaun Prince? Ele é magro pra caramba, parece... Isso. Parece uma cobra, não sei bem não, viu? E mas esse é o cara, exato, é ele que o time está pensando. Então você vai gastar uma escolha para uma posição que você já tem, o time está precisando de um ala pivô. Então, para jogar junto com o Ben Wallace, e o Darko Milicic é esse jogador que ele não é um 5, ele é um power forward, ele é um PF, que tem uma altura de 5. Então, eu acho que... É muito importante você ter dois caras grandões, né, Guilherme, no time. Eu acho que é muito importante. Eu vou dizer até que é fundamental. Tá demorando essa escolha aqui. No MySpace fica aparecendo aqui sugestão de música. Nesse momento aqui, o pessoal tá ouvindo. Eu tenho escutado muito o Los Hermanos, que é muito bom, Los Hermanos. E outro cara que é excelente, Guilherme, é o Vini, sabe aquele do Mexe a Cadeira? Ele tá um pouco sumido, mas daqui a pouco... Los Hermanos eu fui no show já. Eles tocaram 3 vezes Ana Júlia. Eles fizeram uma outra música já? Ou é essa que você gosta aí? Eles têm outro CD, o Bloco Deus Sozinho, muito bom, Guilherme. Olha lá, Lucas, chegou lá. Chegou. Time do Nenê agora, hein? Carmelo Anthony, você acertou. O seu link tá atrasado, viu? Chegou já. Carmelo Anthony, olha lá. Confirmada. O Denver se preparou para perder, né, Guilherme, em 2002. E aí foi Conseguiram, né? Recompensado com o Carmelo, que foi campeão, né? Carmelo, ele jogou contra o LeBron já na escola no outro ano, né, Guilherme? Em 2002. Teve isso? Teve, eles se enfrentaram lá. Não lembro quem ganhou, quem perdeu, mas foi um jogaço. E ele foi campeão por Syracuse, né? Que, olha, Guilherme, eu lembrei aqui que no fim tiver acabado o draft, a gente vai receber uma ligação, né? Mas dá pra gravar? Eu tava pensando nisso. Será que tem como? A gente coloca no microfone e dá um jeito aí. E o Carmelo, muito querido lá foi muito comemorada essa escolha do Carmelo. Tá, vamos lá então. Você acha que será que ele pode ser melhor que o LeBron? Será? Cara, eu gosto muito do Carmelo, mas o LeBron vai ser melhor. Eu já falei pra você que o LeBron vai ser um dos melhores da história. Mas Carmelo hoje eu vejo como favorito para novato do ano. Por que eu falo isso? Porque eu concordo que o LeBron é bom, que o Darko e o LeBron vão rivalizar. Eu acho que Darko e LeBron vão polarizar o leste por anos. Mas hoje o Carmelo Anthony está mais pronto, né? Acabou de ser campeão nacional. Eu tenho a impressão que ele é o favorito. Você acha que não? Vai ser pau a pau ali, Guilherme. Eu acho que eles dois vão ser os grandes líderes. Agora é o Raptors, né? O time que tem o Vince Carter, né? Ele não tá um papo que ele quer sair de lá? Pois é, cara. Seria muito doido ver o Vince Carter fora de Toronto, né? De repente o Suns. Desiste, Lucas. Olha, lá vem o David Stern. Chris Bosh. Agora meu link pegou primeiro, hein, Guilherme? O meu tá com aquela travadinha. Chris Bosh. Eu gosto desse cara, hein? Muito alto. Ele é móvel, altão, né? Ele se mexe muito rápido. Ele vai fazer 20-10 aí, que é 20 pontos. Quando a gente fala 20-10, é 20 pontos e 10 rebotes.
Eu acho que ele vai fazer isso aí de média, porque ele é muito craque, eu gosto muito. Ele e Vince Carter juntos, muitos bombou, anos hein? de sucesso aí. Eu gostei mesmo. É um freshman de Georgia Tech, teve um ano Freshman? muito bom. O calouro, né? Toda palavra que eu usar agora, você É vai querer que porque eu eu traduza? tenho que pensar o que isso aí significa, é difícil, cara. Eu acho, Lucas, que as pessoas. Posso continuar aqui? As pessoas duvidam muito do Toronto, mas eu não. Eu acho que o Toronto vai longe ainda. Toronto, É, eu acho que é mais fácil a gente ver o Corinthians ganhar uma Libertadores, Guilherme, do que o Toronto ir longe. provocação triste aí. Seu Nada a timão, ver falar isso aí, ainda mais com o Gil jogando o que ele tá jogando esse ano. Vai chegar a nossa hora, viu? Vale tudo pra ganhar esse título aí e o Gil Tem vai mostrar. sempre o videogame, né? A pessoa fala que tem a piada do PlayStation. Para, Lucas. Aguarde e verá Gil levando o Corinthians ao título inédito aí da Libertadores. Vamos lá. Olha lá, tá chegando mais uma, Miami Heat, agora sobrou do Dwayne Wade, né? E Não o Chris tem outro. Kaman também, Chris Kaman. Não, acho que não. Acho que o Kramer não. Olha lá. Wade. Falei? Olha, juntinho Falei? dessa vez. Foi. Sua internet é melhor que a minha, não sei por que tá dando tanto pau. Eu gosto do Wade, Guilherme. Eu acho que, mas pro Heat ser campeão vai precisar de uma coisa muito louca pro Heat ser campeão, porque lá tem o Wade, tem o Caron Butler, né, que foi muito bem esse ano. Eu gosto desse cara. Mas não sei, o Wade não tem o mesmo nível, não é desse nível dos caras que saiu até agora. Mas né? você assistiu, Carmelo, LeBron. você assistiu o jogo que passou na ESPN esse ano da universidade lá? Cara, esse cara é bom, hein? Esse cara é diferente, viu? Certo. Não é. Não, se ele for tão bom como os outros que saíram, o draft vai ser um dos melhores de todos os tempos, viu? Será? O pessoal tá falando muito, mas. Cara, não sei. Imagina um time assim, pegar 3 caras desse draft e fazer um time. Acho que seria imbatível isso aí. Tipo quem, assim? Não sei, LeBron, Wade, Bosh juntos. Será Eu sou mais Melo, Darko e Kaman, imagina? Dá pra rivalizar, inclusive. seria Melo, Dark, Kaman ou... Como é que é? LeBron? Bosh, quem que você pegou? LeBron, Wade e Bosh. Eu acho que o meu é mais forte. Vamos ver daqui a uns anos, né? Pessoal que tá ouvindo aí que não mandou mensagem ainda. Eu acho que não tá ao vivo isso aqui, Lucas, porque não chegou mensagem. Seu Fotolog você atualizou falando que você ia fazer isso aqui? É porque, não sei, o pessoal deve estar assistindo ainda, né, Guilherme? Daqui a pouco acho que vai bombar. Tá, vamos lá. Tem mais escolha aí? Quem que é agora? Vamos lá, voltou. Mas acho que o Clippers escolheu o Kaman. É o que faltava mesmo, né? Que dos caras que estavam cotados aí é o que dá. Mas eu não sei, nada me empolga nesse time do Clippers, né? Tem um amigo meu, o Lucas Davi, que torce pro Clippers. E eu tenho meio que dó dele. O que o cara inventou de torcer pro Clippers, hein? A internet do Lucas deve ter caído. Daqui a pouco a gente volta. Se você estiver ao vivo. Se não estiver ao vivo, não tem por que gravar isso, né? Agora, estamos de volta. Amigo do Café Belgrado. Dessa vez a gente sabe que não é ao vivo mais. O Lucas, não estava ao vivo, tá? Era gravado. Mas vai ficar bom assim mesmo, Guilherme. Vai ficar bom. A gente parou no Kaman. Você quer comentar alguma coisa do Kaman? Eu tava ouvindo e não consegui. Acho que você não me ouvia, né? Que eu falava. Eu queria te perguntar, você falou do Clippers, né? Com o Kaman. Aí eu queria te perguntar, você consegue pensar no mundo onde o Clippers fique na frente do Lakers, Guilherme? Porque eles são da mesma cidade, né? Não. Tem outra pergunta? Não? Depois do Kaman, o que saiu que eu perdi algumas coisas? Teve o Irish do Bulls, um dos melhores jogadores do ano passado, aí quase foi campeão, né? Tomou na final ali da NCAA, o time do Melo acabou indo melhor um pouquinho, mas quase foi campeão. Então, boa escolha, o Bulls costuma acertar, errou recentemente, mas costuma acertar. Na 8ª, Milwaukee pegou o TJ Ford, eu acho que é um dos melhores armadores desse draft. Gostou desses aí, dos armadores? Gosta de algum mais do que do outro? Eu gosto dos dois, eles são bem diferentes, né? Porque um é mais um grande defensor, né? Que é o Kirk. Ele não vai ser o novo Jordan do Bulls, galera. Não se outro estilo, é outro estilo. Mas vai ser muito bom. Mas quem que vai ser o novo Jordan do Bulls? Do Bulls, não sei, mas tem o menino aí do Cleveland, LeBron James, que vai ser melhor que ele. E o TJ Ford, pode ser TJ Ford também, né, se quiser falar,
É um armador mais score, assim, rapidinho, né? Muita gente achava que ele ia sair antes, viu, Guilherme? Mas acabou ficando. E aí depois eu já olhei aqui que o Knicks, né? O seu Knicks pegou o Michael Switney de Georgetown, né? Num draft com tanto cara bom, o seu Knicks pegou o pior, Guilherme. Não, o Switney é bom. Você tá por fora. Será, cara? E olha, eu acho que agora vai. Nós jogamos muito bem, assim, há 3 anos e desde então estamos tentando dar uma organizada na casa, vamos dizer assim, né? Eu acho que o time tem que ser construído com mais cuidado, né? O Knicks. Mas fica tranquilo, Lucas. Meu Knicks é gigante, nós vamos chegar lá. E o Switney vai ser um dos pilares dessa reconstrução aí, o Alan Houston junto, nós vamos chegar lá, viu? Fica tranquilo, o seu Suns vai tomar várias tundas do meu Nicão. Cuidado, Guilherme. Depois você fala essas coisas na internet, vai ficar até com vergonha e dizer que não torce pro Knicks, porque não tá bom não, cara, as coisas lá. Não há a menor chance de um dia eu abandonar o meu Knicks, porque Knicks é Knicks, Lucas. Olha lá, o Golden State pegou o francês, Mikel Petro, esse eu não conheço. Outra bobagem, né? O Golden State só faz bobagem no draft. Você conhece esse cara? Se ninguém conhece, como é que vai ser bom, Guilherme? Então, é a decepção sempre, né? O Golden State, lamentável o que faz com os seus torcedores. Se bem que aqui no Brasil não tem torcedor do Golden State, né? A gente nunca vai ver alguns times com Eu acho que é um time que corre o risco de sair de lá, sei lá, ir para uma outra cidade. Las Vegas não tem time, né? Mudar, porque pra que serve esse time? Sim. Esquisito. Mas no passado já foi grande, né? Mas se acabou, cara. Eu gostei, olhando aqui as últimas escolhas, do que fez o Seattle. Eu acho que é um time grande, uma cidade bacana, que, pô, Nirvana, basquete massa, Shaw Camp, então é um time que vem forte. Luke Ridnour, Nick Collinson, boas escolhas. Nick Collinson jogou muito nesse Luke Ridnour, jogador mágico, um dos melhores armadores. Mas o que eu quero saber mesmo, você está escapando aí de conversar, fica falando do meu Nicão, e o seu Suns aí? Pegou um cara que eu não sei nem falar o nome dele. Ah, como não sabe? É parecido com o Darko, cara. É o Zarco. Mas esse é o genérico. Mas ele é bom pra caramba, Guilherme. Ó, Zarco Caba Caspa. Um negócio assim. Zarco Caba Não é Caspa. assim não, é outro jeito. Caba Carpa. É um nome massa aí, Guilherme. Mas, ó, no Suns, eu vou até usar uma gíria aqui boa. Cada mergulho é um flash, cara. O Zarco Caba Carpa. É o cara que todo mundo tava querendo nesse Como draft. Que é? Cada o quê? Cada mergulho é um flash. Você não assistiu, não? O clone? Não. A menina falava isso aí lá. É um pivôzão, Guilherme, de 2,10 metros. Eu tava vendo aqui na ficha que tem todos os fundamentos, né? Ele tem arremessa, dá toca, muito bom. Se ele não der, ele é tão bom, Guilherme, que se ele não der certo, nunca mais eu vou pedir pro Suns pegar outro europeu, porque eu tô confiando muito nele, certeza que vai dar certo. Então, o draft já foi, né? Já dá pra... Tá acabando aí o primeiro round, né? Acho que já tem bastante coisa. Eu não sei como é que a internet quer o cara. De 2 mega minha internet fica caindo, velho. Eu tô curioso com o negócio do Leandrinho, né? Porque falaram que o Leandrinho ia ser escolhido e até agora nada. Já foi? Deixa eu ver aqui. Tá sendo... Tá agora, foi no Spurs, né? 28, parece que tá sendo trocado o Leandrinho pro Suns, cara. Olha aí. Leandrinho no Suns. Vamos tentar ligar pro Fábio, cara? Vamos ligar. O pessoal que está ouvindo depois, o Fábio é aquele comentarista, Fábio Malavasi, e a gente falou para ele que a gente estava fazendo uma transmissão aqui, que a gente falou que era ao vivo, a gente enganou ele, mas a gente tava... Não é mentira, porque a gente enganou a gente também. Para falar. Mas vai sair no MySpace, né? No MySpace tem pra sempre, ele pode ouvir. Vai estar no MySpace lá, isso aí. E aí ele vai contar, ele tá lá, viu, Lucas? Ele vai entrar por telefone aqui. Será que dá pro pessoal ouvir se eu colocar aqui? Coloca no microfone aí. Tá. Vai lá, Fábio. Conta aí. Fábio. Olá, Guilherme, Lucas. O draft acabou de terminar, mas uma das histórias mais cedo foi a possível compra do Milwaukee Bucks por Michael Jordan, que acabou de se aposentar como jogador. O que isso tem a ver com o draft? A dúvida seria se a compra se concretizasse antes do draft, se a escolha dos Bucks teria ou não influência, teria o dedo do Michael Jordan na decisão da escolha. Enfim, o time acabou escolhendo TJ Ford na 8ª posição. A negociação da compra continua e aparentemente
Jordan está muito próximo a finalizar a transação com o Milwaukee Bucks. O interessante é que no ano da aposentadoria do Jordan, LeBron James é a primeira escolha do draft, o que não foi uma surpresa. Há uma grande expectativa sobre esse garoto que veio direto do segundo grau, mas, na verdade, o que me impressionou, além naturalmente da sua habilidade na quadra, foi sua maturidade nas entrevistas, bem articulado, e o seu comportamento diante das câmeras no Madison Square Garden. Isso foi um sinal para mim que ele será um dos embaixadores da NBA. Essa foi a primeira vez na história do draft da NBA que as 4 primeiras escolhas são abaixo de 20 anos de idade, incluindo Darko Milicic, que foi a segunda escolha pelo Detroit Pistons. Há uma curiosidade, eu diria até um certo mistério sobre esse sérvio de 2,13 metros, 2,26 metros de envergadura, que mostrou habilidade nos passes, ele tem um bom arremesso de média e de longa distância, mas tem ainda uma deficiência de segurar o seu posicionamento dentro do garrafão. Mas com 18 anos é um projeto. A minha curiosidade é que ele jogou muito pouco na Europa, fez 30 jogos, e aqui nos Estados Unidos ele fez apenas uns treinos individuais com algumas equipes da NBA. Um jogador que está sendo draftado exclusivamente pelo seu potencial, mas foi o suficiente para convencer Joe Dumars a escolhê-lo na frente de Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwayne Wade, até mesmo Chris Kaman, que foi escolhido pelo Los Angeles Clippers, que joga na posição de pivô. O draft foi marcado por um total de 11 estrangeiros escolhidos na primeira rodada e definitivamente uma boa noite para o basquete brasileiro, com Leandrinho escolhido pelo San Antonio Spurs na 28ª posição e seus direitos eventualmente trocados com o Phoenix Suns. E oficialmente, Leandrinho é parte da NBA. E ao lado de Nenê, faz história como os 2 primeiros brasileiros escolhidos no draft da NBA. De Nova York, Fábio Malavasi. De volta com vocês aí no Café Belgrado. Um abraço, Fábio. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Valeu. Ele falou muito, hein, Guilherme? Essa conta de telefone vai ficar alta, cara. Acho que a gente devia pedir pros Lucas, ouvintes uma ajuda aí. Foi ele que ligou, Lucas. Aí foi. Um abração pro Fábio aí, cara. Será que ele... Cara, é parceiro, né? Ele é demais. Vamos lá. Tem mais uma mensagem aqui. É um torcedor, ele trabalha na TV. Ele já trabalhou com basquete, agora ele tá trabalhando com outro negócio de TV aí. Mas ele gosta muito, ele gosta muito do Syracuse, e eu falei que ia ligar para ele depois. Também falei que era ao vivo. Vamos falar que é ao vivo para ele, porque senão fica meio chato, né? Mas depois o pessoal do MySpace vai entender. Ricardo, o nome dele. Vai lá, Ricardo. E aí, galera do MySpace do Café Belgrado, aqui é Ricardo Lugarelli, coordenador de transmissão da TV Record em São Paulo. Apaixonado por NBA, por ter sido muito tempo editor-chefe Por Dentro do Basquete dos canais ESPN. Estou muito feliz e uma expectativa enorme nesse draft de 2003, porque se trata de um draft especial, né, com tantos grandes jogadores vindos do último Final Four do basquetebol universitário. Destaque para o Carmelo Anthony, que jogou em Syracuse, e eu, como torcedor de Syracuse, comemorei demais esse título inédito. E o Carmelo é um cara que pode agregar logo de cara, ele que jogou apenas uma temporada lá em Syracuse. Tem outros jogadores que fizeram parte desse último Final Four. O Dwayne Wade brilhou muito em Marquette, um cara já com 3 anos de universidade, chega com uma bagagem muito legal. Kansas sempre produziu muitos grandes jogadores, Keke Harris, Nick Collison, é um time que foi vice-campeão e também chegou com méritos ao Final Four. Além, é claro, do grande nome, né? LeBron James, um cara que assombrou o mundo quando surge aí no high school dos Estados Unidos, de muita versatilidade, tanto que Cleveland acabou perdendo muitos jogos de propósito para poder ser a primeira escolha. Ele que é de Ohio, ele que é da região, então tem todos os predicados para se tornar um dos maiores jogadores. Um draft muito legal, para a gente ter uma ideia, 10 jogadores estrangeiros escolhidos na primeira rodada do draft, uma marca muito significativa, entre eles o número 2, Darko Milicic, um ala pivô sérvio, todas as equipes em busca de novo Dirk Nowitzki, um cara que já está fazendo história na NBA,
E presença brasileira também, isso é muito legal, né? O Brasil ganhando cada vez mais espaço na liga, o Leandrinho draftado pelo San Antonio, logo trocado com o Phoenix Suns. Leandrinho, que era jogador aqui do Bauru, comandado pelo Guerrinha, era sempre um cara pra gente ficar de olho, e o Leandrinho é mais um brasileiro que alcança a NBA. Mas muito legal, a NBA ganhando cada vez mais o mundo, a globalização tomando conta, 1/3 das escolhas de primeira rodada vindo do exterior. Expectativa enorme minha, particular, em cima do Carmelo Anthony, por vir de Syracuse e eu por ser torcedor de Syracuse. Mas vamos ficar de olho nesse LeBron James, porque o cara realmente mostrou algo diferenciado nesses tempos de high school. Aí um grande abraço para você, Ricardo. Ele falou muita coisa legal aí, né, Guilherme? Mas ele tocou num ponto interessante pra gente agora, que é a participação brasileira, né? E pensou, cara, 2 caras na NBA já. Eu tô muito feliz com o Leandrinho no Suns, cara, um sonho. E a gente até achava que ele podia ser da loteria, né? Mas não deu certo. Mas tá bom. É bom que ele saiu lá atrás, tipo o Tony Parker também, e aí não cria muita pressão nele. Mas eu queria saber o seguinte, Guilherme, de você. O Brasil ficou fora aí das Olimpíadas de Sydney, por algum acaso do destino, mas a partir de 2004 a gente volta com tudo lá. E eu tava pensando, sabe o quê? Que os Estados Unidos não é mais aquele Dream Team, né? Ele perdeu em Indianápolis. Tá fraco mesmo. De repente o Brasil pode ganhar uma medalha em 2004? Pode ser, tem um splitter aí que promete ser primeira escolha do draft de uns anos, que deve ser fenomenal. O Nenê, que assim, mostrou até hoje assim, muita vontade de jogar pela seleção. Então acho que vai jogar muito bem sempre que for chamado, vai aparecer sempre. O Leandrinho eu não sei se vai dar certo na NBA não, viu? Acho o basquete dele meio lento pra NBA. A NBA joga um pouco mais rápido que ele, então não é porque é pro seu time não. Você tá reclamando, porque se fosse do Knicks você ia estar dizendo que ele é muito bom, tipo o Sweetney. Mas o que eu acho que se der certo, vamos supor, Splitter, Nenê, tem esse menino que tá lá no Barcelona, o Varejão. Se você pegar esse pessoal aí, vamos supor, num time que engrena, o que garante que o Brasil não pode aí ser o primeiro sul-americano campeão olímpico? Pode ser. A Argentina foi Foi bem, vice, né, no time Mundial. fraco, só tem um jogador, só tem o Manu Ginóbili, que é muito bom, mas fala outro nome da Argentina que você conhece? Eu acho que Tem esse cara do draft aqui, Delfino. Isso é nome de jogador? Deu fino, dá pra fazer até trocadilhos. Acho que um grande ponto a favor do Brasil é que tem técnico bom, né? Que a Argentina talvez não tenha. Porque é um basquete de tradição aqui. Então, tem isso aí. Lucas, mais um agora. Esse aqui é um cara que é um cara bem legal. Aquele que você falou lá? Isso, O pessoal que não tá ouvindo aí o MySpace, que gosta de ler, não tem só texto em jornal mais não, viu? Agora tem uma novidade aí, que é blogs. E esse cara tem um blog, olha só que ousadia. Blog é muito bom, cara. Não é tão bom como o Fotolog, né? Mas é muito bom. Não, porque tem pouca foto, mas ele põe bastante foto também. E olha só que legal, ele tem um blog só sobre NBA. Só de NBA aqui no Só Brasil? de NBA, inteirinho de NBA. Chama o Rebote. É muito, eu acho que eu já vi falar dele. Daqui a pouco eu vejo o nome dele aqui. Mas eu falei pra ele que a gente tinha feito ao vivo e que a gente ia colocar depois, né, na versão final. Ele já mandou? Mandou, ele mandou uma fita e mandou aqui, não sei como é que ele fez. Coloca aí. Vai. É Rodrigo, eu acho ele. Play. Rodrigo Roberto. Opa, foi mal, aqui a fita estava engasgando aqui no gravador, mas acho que agora tá beleza. Meu nome é Rodrigo Alves, eu sou jornalista há 4 anos, trabalho aqui no Jornal do Brasil, na editoria de política. Eu lancei um blog de basquete aí tem uns 8 meses, chama Rebote. Se vocês puderem dar uma divulgada aí, eu agradeço, é rebote.blogspot.com. E eu acabei de postar aqui em tempo real, enquanto estava rolando o draft, eu estava aqui na redação. E ó, cara, eu tô animado aí com esse LeBron James, acho que tem que ver como é que vai ser a adaptação dele, né? Porque o cara é muito novo, pulou a faculdade, a gente sempre lembra que esses caras que pularam a faculdade, tipo Kobe Bryant, Kevin Garnett, Jermaine O'Neal, eles precisaram de uns 2 aninhos ali de adaptação. Mas sei lá, cara, acho que o LeBron tem talento para ser pelo menos um cara melhor que o Jermaine O'Neal, acho que ele vai ter uma carreira aí bacana.
E gostei do Detroit pegar o Darko Milicic na segunda posição. Pô, teve coragem, acho que a NBA ainda tem um pouco de medo de apostar aí nos europeus. Acho que isso vai mudar também, né, logo logo. Não consigo imaginar, sei lá, daqui a 15 anos, 2018, um time deixando passar um talento promissor da Europa aí no draft. Acho que isso não vai mais acontecer, né. Mas é isso, eu vou nessa. Engraçado é que a editoria de esporte que fica aqui do lado, no jornal, não tá nem aí pro draft. Os caras só falam nesse jogo de ida aí da final da Libertadores que rolou ontem, né, Boca e Santos, na Bomboneira. Vamos ver se vai ter jogo da volta, né? Porque a Libertadores é meio braba, a gente nunca sabe. Às vezes rola um caos aí, mas também acho que a tendência é melhorar. Acredito aí que no futuro a Conmebol vai fazer uma Libertadores aí mais civilizada. Eu espero, pelo menos, né? Deixa eu ir lá, um abraço, hein? Valeu, até mais. Eu tô muito curioso para saber como é que o Rodrigo mesmo, mandou essa gravação da fita, né, cara? Tempo recorde pra gente. Você viu o Fábio Costa ontem falando nisso? Nossa. Maravilha da tecnologia. O blog dele é bom também, Guilherme. Eu botei aqui no KD. Já achei aqui o blog dele. Muito bom. Você pode procurar no KD, no Alta Vista, né? Também. Então vale a pena você procurar esse blog, né? Fiquei preocupado aí que ele tá mexendo com política aí, né? Sei lá. Mas acho que é trabalho mesmo, né? Às vezes o cara não consegue viver de basquete. Gosta, mas não consegue viver, né? Tem mais alguém para falar? Tem. Não tem aquele outro cara lá que você falou de Minas? Vamos ligar pra ele, porque esse cara, ele participa lá do Fotolog, ele é meio, assim, fã de basquete, né? E aí ele andou meio bravo com basquete, né? Mas é realismo, né? É um estudante de jornalismo mineiro. Pode colocar aqui, ele falando? Coloca aí. Ele mandou aí antes do draft e eu deixei pra colocar agora. Oi, eu sou o Rômulo, sou estudante de jornalismo da PUC Minas, mas na verdade já estou estudando para concurso público. E eu acho que como é que chama, LeBron James, não devia estar já jogando, indo para a NBA, tinha que estudar para concurso público, porque concurso público que dá futuro. Jogar basquete não dá futuro não, esse é o meu recado, estudem para concurso público. Um abraço. Bonita a voz dele, hein, Guilherme? Acho que ele, de repente, pode ser um locutor de aeroporto aí. Não sei se tem concurso público para locutor de aeroporto, você sabe? Não sei, mandar um abraço aí. Como é que é o nome? Rômulo, né? Rômulo. Forte abraço aí. Tem mais algum? Sorte aí no negócio do concurso. Não, é só isso mesmo. Sorte nos concursos públicos aí, vai dar tudo certo. É isso, eu acho que pode acabar. Será que tem que fazer? Como é que é? Uma Space? Não esquece aí, você que ouviu, de dizer para todo mundo, né, que você tá olhando aí o MySpace do Café Belgrado, pra gente ficar famoso, né, Guilherme? Se tiver no Mirk também, coloca lá o link. Tem o canal do Café Belgrado no Mirk, né? O duro é que só tem eu e você lá. Melhor nem fazer propaganda. Vai que alguém entra lá, né, Guilherme? É isso aí, então. Abraço, então. Valeu. Café Belgrado. E aí, Lucas, gostou do achado aí do Café Belgrado do MySpace? Olha, Guilherme, eu peço que não nos julguem, né, pelas coisas que a gente falou na época, que é coisa passada aí, distante. Tinha algumas coisas que a gente não manjava muito bem, né? Principalmente aí, o Darko Milicic acabou sendo um ponto meio divisório aí desse... Deixa pra lá, Lucas. Quem escutou. Quem não escutou, deixa pra lá. Tem umas coisas aí meio polêmicas. Mas e aí, Lucas? Faltou os foreshadows. Tem um foreshadow pra hoje, Guilherme. São 3 principais, cara. O primeiro é o seguinte... Você notou que o foreshadow tomou o Brasil? O pessoal adorou esse conceito novo. É porque prenúncio é uma palavra muito feia, né, Guilherme? Inclusive, aí você que ouviu, que eu não defendi o inglês necessário, desculpa, né? As pessoas evoluem. Deu pra ver que realmente o Guilherme tinha razão naquele momento. Então, Guilherme, os foreshadows pra hoje é o seguinte. Além desse maravilhoso que teve, né, do MJ com o LeBron James... tem uns bem interessantes, porque na noite do draft, Guilherme, 2003, foram chamados 58 nomes, né? Porque não tinha 30 times na NBA ainda, o Charlotte Bobcats só entra depois, no draft seguinte, e desses 58 nomes, Guilherme, nada menos que 9 jogaram com LeBron James durante a carreira, né? Então já o draft de 2003 é marcante para a NBA e também marcante para o LeBron James. Você quer saber a lista?
Vamos lá. Bosh, Wade, né? Obviamente, né? Nas escolhas 4 e 5. O Jason Kapono foi draftado junto com ele, né? Com o LeBron James, mas jogou pouquinho, depois foi trocado. O Kendrick Perkins, que saiu na 27, ele no final da carreira jogou no Cavs, né? O Sasha Pavlovich, ele foi escolhido pelo Jazz na 19 e fez final com o LeBron no Cavs ainda na primeira passagem. Quem mais? O Dante Jones foi na escolha 20, saiu desse draft, também jogou no Cavs no fim da carreira. O Mo Williams foi escolhido nesse draft também no 47 pelo Jazz também. Aí ele assinou com o Bucks e depois ele foi trocado para o Cavs e aí se tornou All-Star jogando lá do LeBron James. Esse aí sim pode dizer que foi All-Star por causa do LeBron, né, Guilherme? Quem mais? O James Jones teve com o LeBron em 7 finais já, né? Ele foi escolhido na escolha 49 pelo Pacers. O James Jones, que agora ele é GM do Suns, certo, Guilherme? Ele até dizem que ele ele dispensou o Tyson Chandler porque o LeBron pediu, né? Então, um cara que tem uma ligação muito grande com o LeBron James. E o Kyle Korver, que foi trocado ontem, Guilherme, ele também saiu desse draft na escolha 51 e ele jogou com o LeBron no Cavs recentemente. Você falou do Luke Walton? Então, eu guardei o Luke Walton, escolha 32, eu achei que você ia falar, poxa, que bacana. Aí eu ia dizer, não é só isso, porque também... o Luke Walton, da escolha 32, não jogou com o LeBron, mas agora é o técnico dele, né? Mas, ó... Não por muito tempo, Lucas. Mas como você falou, não deixou eu falar não é só isso, né, com o Luke Walton. Não é só isso, Guilherme, porque teve 2 caras aí nesse draft que não foram chamados e jogaram com o LeBron, fizeram final com ele aí. Você não estava preparado para esses, viu, Guilherme? Não estava. E o Donis Haslem, que acabou sendo um dos melhores da classe, né? Apesar de não ter sido escolhido nesse draft. Um dos melhores da classe, você foi forte agora. Não, fora os All-Star, beleza, aceito. Não tem muito. Ele tá no nível o quê? Da carreira do Leandrinho, talvez? Um pouco abaixo, né? Um pouco abaixo, né? Verdade. O Leandrinho teve prêmio, tá? Mas tá no nível do Nick Collison ali, de repente. Que foi uma escolha de lottery. Verdade. E o José Calderon também fazia parte dessa classe, né? Porque é o último ano que ele poderia ser draftado, não foi, mas jogou com o LeBron aí até recentemente. Ou seja, todo mundo queria jogar com o LeBron. Diferente de hoje, né? Que a galera tá pedindo para ser trocado para fora do LeBron. Nessa época aí, com essa turma de 2003, ele foi muito querido e festejado. Guilherme, quando o LeBron vai entrar na NBA, o Phil Jackson, ele fala o seguinte, que jogadores de 18 anos, como o LeBron James, não pertencem na NBA, não importa quem eles são, não importa se eles podem jogar ou não, mas não deviam jogar na NBA jogadores de 18 anos. Aí um foreshadow do Phil Jackson tretando com o LeBron, que, não sei se você lembra, eles se tornaram desafetos depois, Guilherme. É verdade? Eles não se gostam, não? Então, cara, quando o LeBron era do Heat, o Phil Jackson falou que ele era incomodado lá com as benesses do LeBron, da galera. Falou possei lá, que... né? Não foi isso? Meio querendo dizer que os caras que andavam com o LeBron era de gangue, né? Um negócio ficou meio negativo, assim. Verdade, eles se tornaram, depois o LeBron disse que perdeu todo o respeito pelo Phil Jackson, então já dessa época aí, os dois já tinham suas diferenças. Não lembrava dessa história, mas agora que eu lembrei, todo lado do LeBron. É um foreshadow maravilhoso, Guilherme, o Cleveland Cavaliers sem LeBron James. A gente viu aí as 2 saídas do Cleveland, do LeBron, causando terríveis consequências para a franquia basquetebolisticamente, né, Guilherme? E antes do LeBron chegar, era uma coisa terrível também. Mas eu até já soltei um spoilerzinho lá atrás. Depois desse último jogo do Cleveland, que eles venceram a última partida da temporada 2002-2003, e aí eles empatam as odds com o Denver, né? Então eles ficam com a mesma chance de pegar a primeira escolha, os 2 times. E aí foram entrevistados os jogadores do Cleveland sobre o LeBron James, né? Primeiro se fizeram bem ou mal em perder. O Zydrunas Ilgauskas disse que jogou para ganhar e não está muito preocupado se isso vai mexer na escolha do Cleveland. Mas alguns quotes bem melhores do que isso, vou trazer eles aqui, Guilherme, para o seu deleite. Vamos lá. O Smush Parker, um cara que... O famoso quem, né? É um cara que depois ele vai jogar no Lakers e o Kobe fala o seguinte, não fale comigo. Ele falou que o cara não tinha direito de falar com ele, nem mesmo durante os treinos, né? Isso é pior do que... Tá pensando que eu sou... o Quinn Cook. É bem pior.
E aí o Smush Parker fala o seguinte: eu acho que o LeBron vai fazer um impacto imediato no time. Até aí ele foi bem, Guilherme. Mas aí ele completa, tipo o Caron Butler no Miami Heat. Aí não, né, Guilherme? Aí não. O Darius Miles fala o seguinte: não dá pra você trazer um jogador da high school e esperar que ele vai mudar o destino de um time. Mas se ele vier mesmo, pode subir no nosso bandwagon, Guilherme. O que você achou aí do Darius Miles, cheio de confiança? Sabe quem que ele me lembra na NBA atual? O estilo, até o jeito assim, de jogar? Quem, Guilherme? Tony Snell. Verdade, o cabelinho lá, né? Mas ele é bem mais mala que o Snell, viu? Tranquilamente. E o Carlos Boozer, ele falou aí, o quote dos quotes, né? Ele fala o seguinte: nós já temos jogadores melhores que ele para a posição. Quem era, Lucas, os caras da posição? Um era o Darius Miles, né? Que saiu rapidinho da NBA. E o outro, Guilherme, era o Jermaine Jones. Não era outro JJ conhecido, não era Jermaine Jones mesmo. Cara de pau pra caramba o Carlos Boozer, porque o LeBron, o Cleveland foi multado porque trouxeram o LeBron para um treino, né? E nesse treino o LeBron acabou com o treino lá, deu enterrada na cara desse Jermaine Jones aí e mostrou já que já era de outro nível nessa época, né? Então o Carlos Boozer estava nesse treino e mesmo assim ele é capaz de dizer uma asneira dessa aí, Guilherme. Desse draft eu tenho algumas coisas que eu gosto também. Você lembra do Josh Howard? Ele teve um início de carreira lá no Dallas Mavericks bem interessante. Ele se tornou All-Star também. São 9 All-Stars desse draft, que é que eu posso falar aqui? Caramba! Vai lá, quem são? LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwayne Wade, Chris Kaman, foi All-Star também. David West, ele saiu logo depois do Suns escolher o Zarco, cara. Então, o Suns aí podia ter pegado esse cara e teria feito uma diferença incrível lá com o Nash, o Amar. E aí o Josh Howard, que foi também All-Star pelo Dallas, o Mo Williams, como eu falei, e o Kyle Korver, naquele ano que o Atlanta tem 60 vitórias, ele é um dos 4 All-Stars do Atlanta Hawks. Caramba, então o Josh Howard, ele entra junto com outro calouro que foi undrafted, que foi o Mike Stig, você lembra dele? Sim. Foi 2 caras que entraram muito bem, era o Dallas do Don Nelson, eles chegaram a jogar bem. E o Josh Howard teve uma carreira interessante. O Mike Stig não conseguiu, né, por muito tempo consolidar aí o seu estilo. Não é Mark Stig, não, tô errando o nome do cara. Era Marquise alguma coisa, né? Marcus Daniels. Marcus Daniels, verdade. Caramba, Mark Stig não tem nada a ver com isso. Apaguem aí essa informação, mas fiquem com o Marquise que vale a pena. Agora, eu também queria destacar o número dos estrangeiros, o áudio aí na época do Bulga, né, que comentou isso. O Malavasi também havia chamado atenção para esse fato. Uns caras bem interessantes que talvez não tenham conseguido mostrar uma carreira interessante na NBA, mas com umas carreiras, jogadores importantes assim, do cenário internacional. Não é propriamente o caso das melhores escolhas, né? O Milicic não conseguiu jogar. O Pietrus foi um jogador bem regular, até que teve um momento bom na NBA, você lembra? Na época do Orlando Magic, a final eu acho NBA. que ele teve naquele time do Golden State também, né? Que eliminou o Dallas. Foi. Então teve uma carreira assim, mas não é assim o que é bacana e tal. Mas se você pegar ali do meio pra trás, tem uns caras que foram bem relevantes. Para começar, o Boris Diaw, né? O Boris Diaw foi um baita de um jogador, aposentou esse ano, uma carreira linda. Muito NBA, doido ele não ter sido um desses All-Stars que eu comentei aqui, né? Pois e ele foi uma escolha 21, então num draft bem interessante. Teve o Delfino, que teve uma carreira interrompida por lesões, mas é campeão olímpico, então não é algo pouco relevante. Tem o Macias Lamp, que na época era cotado para ser top 10, não sei se você lembra disso, só que no dia do draft começaram a surgir rumores aí sobre suas lesões e ele caiu lá pro final do primeiro round. Ele foi a primeira do segundo round. Foi, isso. Então, já é uma trajetória um pouquinho diferente, né? Mas é um jogador importante, até hoje tá jogando aí. Um cara que, marcou a época aí no basquete FIBA, o Sófocles Shortsianides, o famoso Baby Shaq. Baby Shaq das grego. pimentas, Baby Shaq. Exatamente, o grego que foi campeão da Euro, teve uma carreira bem legal também no basquete de seleções. Tava lá. Zaza Pachulia tava lá, você falou sobre ele, né? É um cara que é polêmico e tal, mas virou um dos jogadores interessantes aí desse draft. Tem vários outros, assim, que tem nomes que, assim, com mais ou maior ou menor relevância. O Leandrinho a gente falou bastante também. O Zoran Planinic, que teve uma carreira boa na Europa, ainda consegue jogar em bom nível.
Mas é um draft peculiar, né? E desses todos, tem um nome que a gente não falou, mas não dá pra terminar a análise desse draft sem mencionar, pelo menos, Matt Bonner, Lucas. Matt Bonner saiu desse draft, um jogador aí icônico aí da NBA, um dos últimos hipsters do Texas. Tem uma parada muito doida do Matt Bonner, que é o seguinte, ele era o único jogador que usava o tênis da New Balance, né? E agora eles assinaram nada menos que Kawhi Leonard. Então, a New Balance aí saiu do Matt Bonner, né? Saiu do Matt Bonner pro Kawhi Leonard. Guilherme, o seguinte, o Cavs é tão zoado, cara, que na época o James Paxson, né, que era o GM do Cavs, ele tinha a expectativa de receber muitas ofertas pela escolha do LeBron James, ou seja, ele cogitou. Ele diz o seguinte: provavelmente a gente não trocaria não, mas a gente tinha a expectativa de receber muitas ofertas e não chegou nenhuma. Então ele ficou meio surpreso aí de ninguém tentar, porque acho que não tem nem o que oferecer por uma primeira escolha de um draft desse, né? De repente a terceira escolha, mais uma escolha futura, e aí você pega que nem o Boston fez aí com o Tatum e o Markelle Fultz. Mas você falou uma coisa naquele programa lá antigo. Não, esquece isso. Não, mas isso é legal. O Chad Ford, né, ele fala isso do Chamberlain, ele fica pistola que as pessoas atribuem a ele esse quote do Wilt Chamberlain, né? E ele fala o seguinte, que o responsável por esse quote, que ele apenas copiou o quote, mas as pessoas falam que é como se fosse dele. O responsável por esse quote foi o Will Robinson, que era um scout do Pistons, Guilherme. Que foi o cara que tinha descoberto o Joey Dumars, tinha descoberto o Dennis Rodman, o Grant Hill, caras que ele forçou para o Pistons escolher. E aí ele fala o seguinte, que o Darko vai ser dono do jogo. Dono do jogo. A gente vai ter que construir uma nova arena com o nome dele. A única coisa que pode destruir a carreira desse cara é uma mulher. Então, não sei se foi a mulher. E aí, não sei se é coincidência ou não, Guilherme, mas ele foi scout do Pistons entre 76 e 2003. Ou seja, em 2003 ele saiu, não quis esperar para ver o que acontecia com o Darko. Depois ele até falece em 2008, não sei se desgosto aí pelo que ele falou do Darko. Mas, de certa forma, o Chad Ford fala para todo mundo que a culpa não é dele, Guilherme. Olha só, o Darko acabou sendo o mais jovem campeão da NBA a jogar minutos numa final. Então, fica aí essa informação aleatória. Ele estava naquele time do Detroit Pistons que foi campeão no seu ano de calouro. Exótico pra caramba, né? Mas certamente não é por conta dele que o time chegou ao título. Mas é uma história a mais aí pra Darko Milicic, que a última notícia que eu vi é que ele estava lutando kickboxing e depois tinha virado fazendeiro, agricultor, será? Lá no interior da Sérvia. Faz tempo que eu não ouço falar do Darko Milicic. Então, Guilherme, eu espero que o ouvinte tenha curtido, aí nosso apoiador tenha curtido esse episódio. A gente fez uma coisa bem diferente dessa vez, né? Mas acabou sendo o episódio mais diferente da série, que a gente tirou um pouco o foco do LeBron para poder contar essa história épica do draft de 2003, né? Que é um draft que marcou a NBA, aí, que mudou para sempre a história da NBA. A partir do próximo episódio vai realmente voltar o foco do LeBron James, mas sem esquecer o reinado, que o nome da série é O Reinado, né, Guilherme? Não é O Rei. Então a gente vai dar uma passeada aí pelas coisas importantes da época. É isso aí, para que a gente consiga, a partir do LeBron, contar a história do LeBron e da NBA. É isso que nós tentamos fazer, o que vamos continuar tentando fazer. Lucas, seu destaque final. Não tem destaque final não, Guilherme, porque aqui é o podcast do Reinado. Então não tem destaque final, meu também não. Um forte abraço pro nosso amigo. Compartilhe aí os nossos outros podcasts, esse é exclusivo para vocês. Se puder avaliar também, onde a gente estiver. E por favor, comentem por aí desse episódio, que vocês seguirão nos ajudando mais do que já ajudam, que não é pouco. Obrigado para todo mundo, forte abraço. I gave everything that I had. I poured my heart, my blood, my sweat, my tears to this game, and against all odds, I don't know why we want to take the hardest road. I don't know why the man above gives me the hardest road, but it's nothing the man above don't put you in situations that you can't handle. And I just kept that same positive attitude, like, instead of saying, why me, they're saying this is what he want me to do. James, 2 seconds, 1 second to the win. LeBron James delivers. That's a winner.
Gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James at the buzzer! Koji will defend. Oh! LeBron James with no regard for human life. Green looking to the front court. Here's LeBron James. He heads off. Fire. Ball game. He did it. LeBron James wins it for Cleveland. Talk to me. There's 3 seconds left on the clock. You're in the huddle with your teammates. What are you telling them? Let's give me the ball.